Começando mais um Célula de Sucesso Podcast. Para você que está chegando agora, nova imagem, 4K, melhor qualidade para você. Aqui a gente não para de performar, né? Agora é tipo Netflix. Movimento o tempo inteiro. Então, assim, temos que agradecer também a nossa produtora, Albergue Produções. Muito obrigado pela qualidade, pelo trabalho. Vamos seguir. Você que chegou agora, dá aquele like ou dislike, patrocina a gente, porque é isso que vai fazer o conteúdo ser entregue para mais pessoas. Se inscreve no canal. Não pode. Ative as notificações. Não pode se inscrever no canal. Não pode deixar de se inscrever no canal. Vai, tá proibindo a galera de se inscrever no canal. Não pode deixar de se inscrever, hein? Então, já que está tudo feito, vamos ao que interessa. Hoje, nosso convidado mais que especial, ele que performa, ele que já atingiu o norte, ele vai falar sobre isso. Felipe Amarante, fisioterapeuta, mais de 12 anos de Vasco da Gama, seleção brasileira. Quero saber detalhes sobre esse percurso de sucesso, como é que foi a caminhada. E a gente aqui fala muito sobre o caminho, sobre os desafios, e a gente quer entender como é que chegou hoje, né? Você considera que já atingiu o sucesso, e como é que foi essa caminhada até aqui? Como é que foi o teu processo? Cara, então, primeiro momento eu não tive nem muito interesse em fazer a fisioterapia, né? Eu estava sempre muito voltado para a área do esporte e foi o meu primeiro momento foi educação física. Então, eu entrei na faculdade de educação física, só que por alguns momentos ali obscuros da vida eu tive que começar a trabalhar por necessidade familiar e aí eu tive que mudar de faculdade e na faculdade mais próxima, né, a unidade mais próxima, que era na Piedade, na época, não tinha o curso de Educação Física. E aí começa a história, até da história da pessoa que me fez acreditar que a fisioterapia seria uma profissão de sucesso na época e para mim hoje. Então, ali eu conheci o diretor do curso de fisioterapia e ali eu falei assim, vou fazer fisioterapia e depois eu volto para fazer Educação Física. Então, assim, mas sempre pensando em voltar para o esporte. Então, trabalhar com esporte, né? Então, em nenhum momento eu pensei em ser fisioterapeuta. Até porque na minha família não tem ninguém da área de saúde. Eu sou o único da área de saúde. Todo mundo é formado na área de humanas e tal. Então, ali eu comecei a história de fazer a fisioterapia. E na época, o diretor da faculdade de fisioterapia, ele trabalhava com futebol e trabalhava na seleção brasileira. Então, ali, criou um espelho para mim. Eu falei, vou seguir esse caminho aí, eu quero ser igual esse cara. E, assim, a história é muito engraçada porque mais para frente, né? Acredito que a gente vai resenhar mais sobre isso. Mais para frente, eu fui trabalhar com ele em alguns momentos. E depois eu estava junto com ele na seleção brasileira. Então, assim, foi do início muito assim, difícil para mim, porque eu não consegui estagiar em nenhum momento durante a minha faculdade, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha essa necessidade de trabalhar. E eu comecei a trabalhar com ele e ali eu falei assim, cara, é a profissão que... É o que eu quero. Você descobriu no caminho, né? Você só seguiu o que precisava ser feito. Descobri porque o que me encantou sempre foi a área esportiva, né? Trabalhar com o esporte em si. Mas a gente, na profissão, nem sempre a gente... Tem horas que a gente não tem que escolher aonde a gente quer trabalhar, né? É a oportunidade que vem. E ali a gente abraça a oportunidade. Tanto que, quando eu me formei, eu não comecei no futebol, não comecei no esporte. Então, mas o caminho para eu conseguir hoje chegar num nível que eu ainda não me considero no ápice, mas um nível que eu tenho uma procura muito grande, que eu tenho uma credibilidade muito grande no mercado profissional, foi assim, foi eu me espelhar em algumas pessoas, acreditar que eu poderia fazer ser um profissional diferente dentro
de uma área que, cara, onde você não consegue estagiar, onde você não tem tempo para se dedicar à profissão, tu é praticamente Ripado. ripado do ramo, entendeu? Porque a gente está lidando com um ser humano, né? Então, assim, o primeiro passo quando tu chega no 5º, 6º período ali é começar a estagiar. Aí eu, falei, caralho, e aí, como é que eu estagio agora? Como é que dá sequência nisso aqui depois? Eu não tinha como estagiar. Então, eu não estagiei. A verdade é essa, eu não estagiei. Na verdade, eu estagiei dentro das disciplinas obrigatórias do currículo, que eram os últimos 2 períodos. E aí, quando eu estava nos últimos períodos, todo mundo já estagiando, já voando. Eu não sabia quase nada ainda. Eu falei, cara, ferrou, mano. Só que essa pessoa, que é o diretor, foi o diretor onde eu conquistei uma amizade muito grande por ele acreditava muito em mim. Então, eu considero ele um padrinho de profissão. Eu considero ele um padrinho de profissão minha, onde ele chegou, me pegou e botou aqui, ó. Tu vai começar a trabalhar aqui, vai começar a fazer isso aqui. E ali eu fui me espelhando dentro do que eu poderia absorver o máximo dele ali, falar, um dia eu quero ser que nem esse cara. Você modelou ele, né? Você usou ele como referência. Exatamente. E pegava o jeito dele, a carreira que ele trilhou, e aquilo ali se tornou um parâmetro, né? Exatamente. Na verdade, ele não foi bonzinho, né? Ele enxergou alguma coisa em você que ele falou, esse cara vai ser diferente, e foi. E tá sendo. Então, durante esse processo tem muita... não só na minha área, mas tem muita... é o QI, né? Quem indica, né? E sim, ele me indicava para muitos locais, muitos lugares para eu trabalhar, enfim. Então, mas realmente tinha com certeza tinha um fator que ele enxergava em mim para acreditar em mim e saber, esse cara vai ter um potencial. Até porque ele tinha um nome, né, Felipe? Ele não podia se queimar, né? Ele até hoje tem um nome muito grande aí. E assim, dentro do futebol, quando eu iniciei, por eu sempre ter me envolvido com esporte, muito mais o futebol, quando as pessoas me perguntam, como é que é a tua história no futebol? Cara, por incrível que pareça, assim, parece a história de jogador, né? Que eu comecei no futsal, aí fui pra base, fui profissional e cheguei na seleção. Então, tipo assim, perto dos outros profissionais que eu conheço. Mas é o trajeto tipo de um atleta. Cara, nunca já que foi tua base? Não, eu fiz a base no futsal. Porra, legal. Tanto é que muitos meninos que começaram com você no futsal chegaram com você na seleção. E praticamente no mesmo caminho, junto, exatamente assim. isso. Junto. Alguns subiram antes, lógico, porque, tipo assim, eu não tenho idade para subir, né? Eu não vou comprar uma categoria, mas a minha história foi essa, né? Então, assim, muitos entram no futebol já direto no campo, já direto, enfim, já atravessa o percurso, né? Já chega num determinado local e eu comecei lá no futsal, tipo... aprendi... Acabou sendo teu estágio trabalhando com a mão na massa. Você já não era um estágio, já era um trabalho, mas você foi aprendendo e caminhando. E assim, muita gente pergunta, quando eu estava mais presente no futebol, né? Hoje, atualmente, eu tive a última passagem por um clube e agora, atualmente, eu não estou envolvido diretamente com um clube de futebol. Mas muitos me perguntam como é que eu fiz para entrar no futebol, como é que eu fiz para me manter no futebol, como é que eu fiz para ficar durante tanto tempo dentro de um clube de futebol, onde é uma área que todo mundo sabe que toda hora passa furacão, passa balão, sai todo mundo, muda todo mundo. Então, assim, dentro da fisioterapia, eu sempre procurei fazer com que as minhas 24 horas valessem a pena do dia. Todo mundo tem a mesma quantidade de hora para trabalhar. Todo mundo. E aí cada um vai escolher o que quer e a quantidade de hora que quer para trabalhar durante o dia. Então, assim, quando eu me formei e que eu fiquei muito focado, cara, eu tenho que ir pro futebol, tenho que ir pro futebol, eu meio que assim, estava aceitando a qualquer custo, qualquer oportunidade. Era o teu investimento. Fosse ela qual for. E assim, eu trabalhava com home care, atendimento domiciliar, trabalhava com estúdios de pilates, dava aula de estúdio de pilates. Mas a cabeça estava lá no... E a cabeça estava lá no futebol. E aí foi quando eu comecei a fazer uma pós-graduação em traumatortopedia esportiva. E ali apareceu uma oportunidade para eu trabalhar no CFZ,
no clube de futebol do Zico, onde na época ainda tinha O Rio de Janeiro, né? o regional, o time principal, ainda jogava o Campeonato Carioca. E minha pós-graduação era muito próximo dali. Eu falei, pô, aí um amigo meu me chamou, vamos pra lá, pô, não vai pagar nada. Eu falei, não, beleza, só quero entender como é que funciona. E aí passei aí. E aí, assim, cara, eu trabalhava, muito. Trabalhava Que ano foi muito. isso? 2008. Eu trabalhava muito, mas muito mesmo. Então, assim, tudo tem que ter um sacrifício. Eu acho que... São as renúncias, né? Eu acho que hoje é muito fácil chegar e eu falar que, cheguei na seleção e o tal. Felipe, tá bem. O Felipe, alguém te botou lá, alguém te indicou lá. Felipe Mas, assim, já era rico, pô. Felipe já é. tinha indicação. Enxergar o final é mole, né? Eu te digo que, lógico que tô novo ainda, 39 anos, mas eu te digo que eu me sacrifiquei muito, trabalhando muito para poder entrar num clube de futebol, para poder fazer meu nome na fisioterapia, para hoje poder ter meu consultório e ter um bom... Uma referência, né? Você credibilidade acabou se tornando referência no futebol. Essa época do Zico, tu ainda estudava ou não? Fazia pós-graduação e fazia educação física à noite, que eu me formei em educação física também. Acabou não resistindo à educação física. Acabei não resistindo. É porque você encurta porque tem matérias, né, que são... Você encurta o tempo, né? Tu tem uma isenção de disciplina, Isso, né? Mas por que eu fiz educação física? Porque na época eu ainda trabalhava dentro da universidade. Porque o fator de eu ter saído da educação física e ter passado para a fisioterapia não foi um fator só que eu quis. Foi um fator que... Financeiro. Minha família não tinha mais condição de pagar a faculdade. Então, aí eu conquistei um emprego dentro da universidade. E aí, dentro da universidade, você tem a bolsa... 100% integral. Então, ali eu comecei a fazer a graduação em fisioterapia. Quando eu terminei a fisioterapia, em 2006, eu ainda continuei trabalhando na Universidade Gama Filho. Então, eu trabalhava com a fisioterapia de manhã até meio-dia, corria e ia direto para Gama Filho, trabalhava de 2 até as 10 da noite. E aí, nesse intervalo, eu começava a fazer a educação física à noite. Algumas disciplinas eu ia fazendo lá. Matava 2 no período e tal. Pô, uma hora eu vou me formar, porque eu tinha ainda direito a bolsa de 100%. E aí, quando foi em 2008 para 2009, mais ou menos isso, eu falei, cara, não tenho mais condição de continuar trabalhando na Gama Filho. Não, então em 2008 tu fazia fazia educação física e trabalhava no CFZ. E na Após era Fenômeno. após era sábado quinzenal. Todo sábado, de 15 em 15, tinha após. 30 horas. Tinha Mário, o dia rendia, né? Assim, hoje você enxerga alguns relatos de pessoas falando sobre, mas eu te digo assim, eu acreditava que em algum momento, eu ia despontar de alguma forma. Isso aí, ninguém tirava da minha cabeça isso. Esse era o maior combustível. Isso é foco, cara. Isso aí, ninguém tirava da minha cabeça. Porque... É o que a gente justamente, o que a gente faz para poder convidar. O nosso filtro na hora de convidar. Muita gente conhece a clínica agora, muita gente sabe que tu teve na seleção, algumas pessoas sabem que tu teve no Vasco, mas não conhece o processo. Exato. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço do processo. Porque trabalhar num lugar, trabalhar em outro lugar, fazer faculdade... E aí eu queria voltar um pouco, que você falou do QI, né? Isso é um rótulo, porque a gente ouve muito o QI, de quem indica e tal, mas ninguém sabe o quanto você se dedicou para que aquela indicação Pra de ser fato... indicado. Valesse a pena. Exatamente. Isso é muito fácil. Assim, mas o Felipe tem um padrinho que indicou. Mas e o Felipe que teve uma estratégia de trabalhar dentro da faculdade, que com certeza você não gostava de trabalhar onde você trabalhava, né? Porque você dentro de uma universidade mais para fazer a bolsa. E até porque na época trabalhei na faculdade não era nem na minha área. Então, eu trabalhava no setor administrativo. Então, você começa a então, assim, trabalhar durante o dia você não queria. Um propósito, Exato. depois pensando na frente. Então, assim, Só que aí o diretor, ele não te indicava Exatamente. porque tinha algum tipo de afinidade. Indicava porque
via tua dedicação, você sempre obstinado a fazer aquilo. Você sempre quis o futebol, por mais que tivesse vindo através da fisioterapia, e aí eu acho que tudo colabora para que você chegasse na fisioterapia. Não dá para pagar a faculdade de educação física. Então, você saiu, no primeiro momento você fala assim, pô, eu queria educação física. Depois você entende que você acaba se apaixonando pela fisioterapia, e aí você olha e fala assim, pô, faz sentido eu ter saído de lá e vindo para cá. Então, também tem que permitir o movimento, né? E o quebra-cabeça começa a se encaixar. É porque que o diretor, né, indicou ele, não outro, né? É porque... Não, você tava óbvio, lá, cara, o que eu falei lá atrás. Foi você que se movimentou e ele acreditou em você. E quando eu tava... Aí pra tu ver, quando eu tava na pós-graduação, eu conheci uma pessoa que trabalhava no futsal do Vasco. Só que o futsal do Vasco, na época, era terceirizado. E então os treinos não eram em São Januário, era no Recreio, enfim. E aí, por um momento, ele chegou e falou assim, pô, cara, vou viajar a passeio. Pô, tu consegue me cobrir lá? Aí eu falei, pô, mas como é que funciona? Sai cobrindo assim no teu trabalho? Como é que... Não, pô, fica tranquilo. Lá é tudo terceirizado lá. Beleza. Então me dá aí como é que funciona, como é que são os treinos e eu vou. Então, assim, aí juntava mais uma situação. Eu trabalhava no home care, dava aula de pilates, ainda estava na Gama Filho, fazia educação física e ainda fazia pós-graduação. Era isso. E ainda aceitei ir cobrir ele no Vasco, que foi o primeiro clube, depois do CFZ, de grande expressão, eu continuar minha carreira de fisioterapia, né? E aí eu aceitei a proposta e falei assim, cara, eu vou, beleza. Quantos dias? Terça e quinta, toda terça e quinta, de 7 às 11 da noite. Toda terça e quinta. Aí eu ia. E aí eu já comecei um processo de saída lá do trabalho da Gama Filho. Comecei Aí o meu chefe já me liberando e tal, porque já via que eu tava na profissão ali, já tava que era o que eu queria, né? Porque, tipo, eu trabalhava de manhã como o doutor Felipe, pô, chegava à tarde ali, eu tava, pô, preenchendo o processo. Já tava no processo de então, assim, já tava meio que... Falei, pô... Já não combinava. Faltava mais, só né? aquele... Faltava só o impulso, né? E aí foi assim, foi exatamente isso. Eu comecei a trabalhar lá no clube, e aí, por algum momento lá, eles tiveram que fazer com que o futsal fosse agregado ao clube de regata Vasco da Gama, e eles tiveram que começar a contratar os profissionais. E aí... Quem é que estava contratado? Quem estava lá na bola da vez era eu. E ali eu fui. Claro que, pô, eu sabia que eu me dedicava bastante também, mesmo não tendo remuneração nenhuma, eu me dedicava. E mesmo assim, fomos lá, começamos o processo lá todo em São Januário. Fiquei um bom tempo ainda sem receber. E eu ia todo dia para lá. Não era mais terça e quinta, aí já era... Já era todo dia. Essa transição que você aceitou, substituiu o outro cara, foi quanto tempo depois para fundir com o Vasco? Porra, foi... Pra tu pensar assim, pô, eu fiz a escolha certa. Caraca, eu fiz a escolha irmão, certa. Eu te digo, eu sei que foi de novembro de 2009... Não. De julho de 2009 até dezembro de 2009. Então tu falou assim, cara, eu fiz Janeiro a escolha de certa. 2010, eu já estava contratado pelo Pô, 6 meses trabalhando de graça, pagando para trabalhar e pegando carro. Aí tu pensou lá atrás, Mas aí quando o cara te depois- ofereceu. Mas pô, aí eu fiz a depois, escolha sim, certa. quando eu assinei lá, assinaram lá a carteira e tal, tudo direitinho, eles fizeram o RPA, né, pagamento lá dos 6 meses que eu fiquei, fizeram tudo Retroativo. direitinho, retroativo. legal. Pô, maneiro. E ali eu fui contratado no clube. Ali eu entrei no clube. Ali eu comecei, eu falei assim, cara, cheguei... Ali começou Ali você foi igual atleta, né? Federou. Primeiro colheita. objetivo. Primeira colheita. Ali eu iniciei no futebol. E aí foi um ano que muitas coisas aconteceram, porque quando eu passei a trabalhar no Vasco, e o futebol em si, ele te dá muito nome, né? Te dá muito Projeção. mercado, muita projeção. Visibilidade. E aí eu falei assim, cara, tá na hora de eu começar a olhar um pouco mais para mim, trabalhar mais para mim e menos para os outros.
nos termos fora do Começou futebol, a empreender, né? o pensamento de empreender. Aí foi quando eu montei em 2010, final de 2010, meu primeiro estúdio de Pilates. Montei um estúdio de Pilates em 2010 e num local onde nunca tinha tido estúdio de Pilates. Eu tenho estúdio de Pilates até hoje. Então aí já se vão 11 anos que eu tenho um estúdio de Pilates. Montei um estúdio do nada, no meio do nada, onde eu acreditei que aquilo ali também fosse dar certo. E assim, com certeza a minha confiança no processo foi o que fez dar certo e foi o que fez estar até hoje funcionando. É a fé, né? Porque eu sentava no estúdio, porque como eu trabalhava no futsal, o futsal era só à noite. Então eu tinha o dia todo para trabalhar com outra área da fisioterapia e eu ia à noite pro clube. Então eu saí do home care, parei de atender, parei de trabalhar para outros estúdios, montei o meu, sentei no meu estúdio lá e falei assim, cara, uma hora vai aparecer o primeiro. Quando aparecer o primeiro aluno, paciente, vai aparecer o segundo. Quando aparecer o terceiro, assim vai aparecer. E assim, em 2 anos, eu consegui ter... falo para algumas pessoas disso que tem estúdio de Pilates, eles não acreditam. Eu consegui ter 168 alunos, 165 alunos em 2 anos, de 2010 a 2012. Ali eu vi assim, cara, agora que minha profissão tá me respaldando bem financeiramente, Porque você semeou lá profissionalmente, entendeu? Então, assim, foi um dos ápices ali para mim em 2012 também, porque eu tinha conquistado o meu espaço, que ainda não era com o meu nome, mas já era meu espaço dentro de um espaço. Começou a colher aquilo que tu... E aí eu estava com o meu espaço no futebol, já pós-graduado, já com 2 faculdades. Falei, cara, olhava para trás, eu não acreditava que eu tinha feito 2 faculdades, eu não acreditava que eu tinha feito após. Até hoje eu não acredito. Volta e meia, quando a gente está junto com minha família, minha mãe fala, Felipe dormia em cima dos livros 3 horas da manhã para acordar às 5 da manhã. Dormia em cima porque eu tinha que ir de ônibus para a faculdade e tal, todo aquele processo, enfim. Todo aquele conforto, né? Depois 8 horas para dormir. Então assim, eu hoje, dentro da minha profissão, acho que a gente até falei isso há pouco tempo, dentro da minha profissão, como de qualquer uma, né? Tem o lado escuro e o lado claro. Sim, vai né? ter sempre os 2 lados. Não existe aquela que, mas essa profissão aqui dá dinheiro, essa daqui não dá. Isso que eu ia te perguntar. Eu não acredito nisso. Eu ia te perguntar isso. Sempre foi pelo dinheiro? Eu acho que, assim, eu tenho um pensamento que é lógico que é comum a todos. A gente busca na vida ter uma qualidade boa de vida. Prosperar financeiramente. A gente busca ter um carro bom, enfim, seja com conforto. Vai avançar, que é o que a gente fala, prosperar, quer. Prosperar. Movimentar. Então, assim, eu sempre falei que eu sempre gostei de ter algumas coisas que me fazem me sentir bem, e para eu ter aquilo ali, eu tinha que trabalhar mais. Sim, mas a partir do momento em que você fala para mim que você ia trabalhar de graça, você trabalhava interruptamente, independente de estar com salário em dia ou não. Você trabalhou num clube que, sabidamente, não precisa ninguém... É só ler as matérias que atrasa, leva 3, 4, 5 meses. E ainda assim você lá firme, ficou por 12 anos. Então, assim, dá para entender que não era por dinheiro só, né? Era você primeiro colocava o trabalho na frente, a tua profissão, e aí, obviamente, a remuneração vem a rebote. Eu sempre acreditei em mim primeiro, porque eu me via assim, sendo um fisioterapeuta, sabe? Eu me via sendo profissional do que eu sou hoje. Eu não me enxergo fazendo outra coisa. Eu não sou uma pessoa assim, frustrada que eu tinha que ter feito medicina, porque medicina ou a própria educação física. Não, eu tenho amigos médicos que financeiramente ganham pouco e tem amigos médicos que financeiramente
nossa, explodem. Tem amigo educador físico que ganha pouco, tem amigo educador físico que, cara, explode financeiramente. Então, assim, existem dentro da profissão, existem os profissionais que fazem ali o diferencial para... E na tua opinião, qual é a diferença do que explode pro que não explode? Tá tirando a minha mulher perguntar isso agora. Ó, eu é- acho que dentro da minha área, os que não explodem, eles já se formam desacreditados que eles podem chegar em algum lugar. Acho que esse é o primeiro princípio. E alguns outros princípios, em segunda mão, eu acho que a pessoa vai se formar e logo de cara vai fazer o que eu, com 15 anos de formado, já faço. Não vai conseguir. Então ali ela vai desacreditando um pouco da profissão. E fora o medo, né? Acho que o medo gera um pouco de desconforto, de tirar ali a pessoa de... Cara, hoje eu indico as pessoas, cara, monta o consultório, vai dar certo. Monta. Há pouco tempo eu fiz um curso. E assim, pessoas da minha idade ali, eu meio que virei um centro da atenção ali de pergunta. Pô, mas como é que tu tem um consultório com isso, com aquilo, com um aparelho tal, com tal, porque é caro, isso aqui é caro, isso aqui é caro. Você virou referência. Pô, não, calma aí, monta o consultório que você vai ver que vai dar resultado. Você tem que acreditar. Acredita. É o tempo... as pessoas querem o curto prazo, e querem imediatismo, né? E a coisa é construída. Existe um tempo para um processo acontecer, para comprar aquele equipamento. Você primeiro teve que, lá atrás, abrir um Pilates sem investimento quase. E eu volto na palavra do sacrifício, porque as pessoas, quando eu estava no futebol, eu não vivia só o futebol. Eu vivia o futebol, vivia fora do futebol, eu estava no futebol e atendendo um idoso em casa, pô, acamado com uma patologia que não tem nada a ver com atleta. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu tinha que fazer dali o meu nome fora um pouco do futebol, entendeu? Para acreditar que o meu processo ia dar certo hoje. Hoje eu consigo trabalhar só no meu consultório. Hoje eu consigo viver só do meu consultório. Coisas que há 10 anos atrás eu não iria conseguir. Mas se eu não acreditasse que lá na frente eu ia começar a colher os frutos do meu sacrifício lá atrás, porque eu ia para o meu Pilates, dava aula do meu Pilates, saía do meu Pilates, atendia um paciente, ia para o futebol, voltava, final de semana, tinha jogo, tinha concentração, voltava segunda-feira, eu estava de manhã de novo. Então, todo esse sacrifício que eu fiz durante esse processo, hoje, eu acho que eu sou um dos que, nesse momento, dei a sorte, né? Que a sorte, para mim, é a oportunidade com competência, porque não adianta você só ter a sorte se você não tiver a competência ali da oportunidade que você está tendo. Mas eu acredito que por que existem esses dois tipos de profissionais em qualquer área? Porque muitos se acomodam naquela situação, vivem só daquilo ali, não querem sair daquela zona de conforto ali para arriscar. E fora todo o processo de... Cara, qualquer área você tem que estar estudando. Então, assim, eu me abdico, às vezes, de 3, 4, 5 finais de semana, que é muito bom, para você estar estudando. Então, enquanto está todo mundo aí viajando, se divertindo, tu está lá estudando. Está se atualizando o tempo inteiro. Como é que tu vai estudar? Já tem duas faculdades, 2 pós-graduação, uma pós-graduação. Porra, Já chegou onde chegou, já tem o teu negócio, já foi seleção, ainda quer estudar, pô. Quanto mais agregar valores profissionais e conhecimento, para mim sempre vai ser benéfico em qualquer profissão, entendeu? Então, hoje, o método online aí de ensino, pô, as pessoas que hoje não conseguem visualizar esse método mesmo para se atualizar, estudar e tal, eu acho que perdem o tempo delas ali, entendeu? Perdem o tempo, pô, e te olham como assim, pô, o Felipe deu sorte na vida. Alguém botou lá, pegou ele lá e botou ele lá na seleção lá. Isso como é que ele se manteve, né? E como é que tu chega no nível de seleção? Pô, alguém tá te vendo, cara. É que nem jogador, pô. Alguém tá te vendo ali. Quando eu recebi a primeira ligação, eu falei, cara... Alguém tá te vendo se movimentando. Mas cara, como é que chegou? Não, o cara não procura saber, não. Vai e faz o teu. Então tá bom. E assim acontece, né? Então, assim... E aí, depois da primeira, você faz um trabalho... E aí já começa também, a própria comissão ali da seleção já começa também
a observar e a já olhar para os próximos, né? Você vai criando vai ampliando a sorte, né? Vai ampliando a sorte. E o que você escuta muito é tipo assim, eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. E assim, às vezes eu me sinto um pouco, cara, calma aí. Pô, eu só tenho um pouco antes de formado ainda, quero chegar mais ainda. Mas, pô, o que eu fiz foi isso aqui, a história que eu contei aqui, foi isso aí. Trabalhei, sacrifício, estudei, pô, acreditei, fiz curso, acreditei, fui acreditando, fui conhecendo, fui me abdicando, fui tendo conhecimento, agregando valores e acreditando. E hoje eu cheguei onde eu... Em algum momento, você pensou em desistir, em jogar tudo pro alto, falar, porra, não aguento mais? Ou não vai dar? Ou... Algum momento mais pesado, assim? Pô, sim, tiveram alguns momentos que você investe não só o seu tempo, mas como, às vezes, um pouco o recurso financeiro que você tem e não por culpa sua, né? Às vezes pode ser, mas no meu caso não foi por culpa minha, a gente teve... a gente passa por algum momento que teve que se desprender daquilo ali e falar assim, pô, cara, eu não vou mais montar nada meu, pô, chega, não quero mais, porque... É a primeira decepção, né? Isso aqui, pô, me decepcionou. E aí, tem as pessoas que estão do teu lado, tem a tua família, tem todos os teus princípios profissionais em acreditar que quando tu pega um telefone e fala assim, tu olha assim, pô, Felipe, força, onde tu tiver, eu vou estar, onde tiver aluno, paciente. Falei, cara, não é possível que tem tanta gente assim, pô, montando, e aí te apoiando. E aí quando tu monta de novo, porra, vai lá e Todos estão lá de novo. todos estão lá de novo. E tu fala assim, cara, pô, eu sou bom mesmo no que eu faço. Né? Tipo, pô, a credibilidade tá no topo, né? É que muitas das vezes nem a gente acredita na gente, né? Mas as outras pessoas enxergam uma... Mas eu acho que esse fator da gente... Eu acho que a gente não... Bom, eu acho que a gente não tem que acreditar muito na gente. Porque se eu acreditar 100% em mim, eu vou parar de Existe, movimentar. mas aí existe uma diferença entre a confiança e a zona de conforto. Sim. Não é porque você sabe que você é capaz que você vai estagnar e falar, não preciso aprender nada. Aí você já entra na arrogância, fala, olha, eu já sei tudo. E na verdade a gente não sabe de porra nenhuma. Desculpa aí. Mas pode deixar o porra mesmo, porque tem hora que tem que pegar pesado. E assim, é o que a gente fala sobre alta performance, é não parar. Né? Porque as pessoas acham que alta performance é necessariamente o esporte de alto rendimento, aquele que se desgasta tudo, vai dar o máximo. Na verdade, não é. A alta performance é você estar performando todo dia. Então, hoje, eu vou entregar um pouquinho mais do que ontem, e vou entregando um pouquinho mais, e vou me especializando. Não achar que você já chegou no topo, que é o que a gente fala, né? O sucesso nada mais é do que uma fase. Você vive 2% da tua vida no sucesso, os outros 98% você desfruta do processo. Empilhando fracasso. Empilhando fracasso. E aí, se você desiste no primeiro fracasso, como é que você chega na performance? Na verdade, eu acho que é o grande diferencial de quem chega e quem não chega. O que não chegou só desistiu no meio do caminho. E qual é o próximo mover do fisioterapeuta, Felipe? Então, o próximo... O meu passo sempre foi um pouco curto, né? Mediante ao que eu acredito que eu consiga abraçar, exatamente. Então, assim, mas eu tô num caminho onde eu volto a dizer que eu me espelho até hoje em alguns profissionais da minha área. Esse profissional que foi o profissional que me colocou no mercado, que até tem uma história engraçada que quando eu estava lá na seleção pré-olímpica, disputando lá a vaga para as Olimpíadas, a gente teve um momento lá, se eu não me engano, que foi quando a gente estava para ir para a semifinal, acho que a gente classificou para a semifinal, aí teve um momento lá que eles reuniram toda a comissão e jogadores e fizeram uma resenha, uma roda, uma resenha com todo mundo, sendo que
era uma resenha e tinham que perguntar. Uns faziam pergunta para o outro a principal pergunta era: conta uma história legal da tua vida que se baseia no porquê que você está aqui hoje. E eu estava do lado desse profissional, que foi o profissional que me colocou no mercado, que ele tem idade para ser meu pai. E eu falei, ó, eu sempre sonhei em estar na seleção brasileira. Eu sempre vi esse cara aqui na seleção brasileira disputando Copa do Mundo, Olimpíada. E hoje eu estar dividindo um quarto com ele, para mim, assim, uma sensação histórica. Dentro do que eu olhando hoje aqui, o meu passado, eu via ele já na seleção e eu estava estudando faculdade. E hoje eu estar dividindo um quarto com ele, trabalhando com ele, recebendo mensagens de como o Odir trabalha, de como ele trabalha, como ele faz, como ele fala. Para mim foi assim, foi o ápice. Foi o ápice igual geral. Um jogador, né? E aí os próprios jogadores falam assim: caraca, ele era teu professor. Foi meu professor, eu me espelhei muito nele e tal, enfim. Então, assim, o meu espelhar é o crescimento dentro da minha área. Então, hoje eu viso ampliar o meu negócio de forma que eu possa absorver mais disciplinas dentro da minha área, trabalhar em conjunto mais com outras disciplinas, que é o meu foco, é trabalhar com um atleta, com pacientes que dentro do próprio negócio tem outras áreas para fazer. Então eu procuro ampliar o meu negócio para que eu consiga alcançar mais um sonho. O Thiago falou. Mais um sonho que eu quero legal. realizar aí. Bom, já que você já soltou o nome dele, Isso que eu ia falar. aproveita e manda um abraço. A honra e a gratidão também fazem parte do processo, né? O Odir é um cara assim, cara, coração gigante. Foi um cara que abriu todas as portas para mim da fisioterapia e foi isso. Não foi o cara que me colocou na seleção brasileira, mas não por vontade dele. Mas quando eu fiquei sabendo que eu ia para a seleção brasileira numa das convocações e que era ele, a primeira coisa que eu fui foi pegar e ligar pro telefone e ligar para ele. E aí quando eu liguei para ele, eu falei assim: pô, caraca, a gente vai fazer a mesma convocação aí. Ele: pô, tu foi convocado? Pô, parabéns, isso aqui, pô. Tava acompanhando teu trabalho aí nas outras categorias. Maneiro. Tava acompanhando teu trabalho nas outras categorias aí e tal, da seleção. Aí eu falei assim, pô, cara, Dia, me diz aí, cara, como é que... Pô, vamos sentar e reunir ele. Não, Felipinho, relaxa. Relaxa, chega lá, a gente resolve tudo e vambora. Já sabe Tudo é nosso. né? Aí eu falei assim, pô, beleza. E assim... E você é nervosão, né? E eu nervosão, porque eu já tinha trabalhado com ele, mas eu tinha trabalhado pra ele, não com ele. E ali eu fui trabalhar com ele. Você era um não par, tem, não tem. subordinado. O chefe do departamento médico é o médico. Ali nós somos 2 fisioterapeutas, onde a gente tem que trabalhar junto. Tem uma coisa muito importante também, que em nenhum momento você idolatrar ninguém, né? Você tem que entender que ele está naquela posição e ele se tornar referência e se tornar modelo, mas jamais idolatrar, porque quando você idolatra, você se distancia daquilo ali e fala assim: caraca, eu nunca posso chegar naquele nível. Nunca, exatamente. E quando você modela, né, você vai fazendo e faz às vezes até melhor e se torna uma nova referência de outros. Esse é um dos princípios que dentro da minha profissão as pessoas idolatram muito, sabe? E esse é um dos princípios que as pessoas desacreditam lá atrás. Entendi. Porque dentro da fisioterapia em si, você tem várias linhas de raciocínio para trabalhar. Tem várias linhas de raciocínio. Então, você não pode julgar que a linha do fulano é errada, que a linha do fulano é a 100% correta. Você tem que se basear em algumas, acreditar na sua, claro, tudo baseado bibliograficamente, e traçar a sua linha de raciocínio. E cada corpo também tem uma resposta. Sendo um caminho que você esteja ali lidando com ele com convicção, com determinação, sabendo que todos aqueles processos ali tem uma junção, você vai ter um resultado positivo. E aí muitos fisioterapeutas, educadores físicos e tal, idolatram o fulano, o ciclano, porque o cara faz a técnica tal. Pô, vou fazer também que eu vou ganhar dinheiro. Não, tu não vai fazer que tu vai ganhar dinheiro com essa técnica.
tu vai estar imitando a técnica do cara, entendeu? Crie você os seus próprios Cria métodos, os né? seus Você vai estar métodos. praticando a idolatria que você tem por ele. Eu trabalhei com vários fisioterapeutas, muitos fisioterapeutas, porque no clube eu não fui chefe de departamento em nenhum momento. Cheguei a coordenar um período a fisioterapia da base, mas a coordenação é muito mais ali Administrativa. logística e tal, do que você traçar protocolos, enfim. Mas Nessa hora, ter trabalhado com administração na faculdade foi válida, né? nossa, mas ajuda muito. E as Ajuda pessoas não muito, entendem não isso, entende? cara. Não entendem. Às vezes você tá trabalhando um negócio que você não gosta, vai fazer parte do teu processo. Depois, lá na frente, você vai entender. Deus não vai te dar o caminho todo. Exatamente. Ele vai te dar passo Mas a eu, passo. mas eu montava a planilha dos fisioterapeutas, assim. Os caras falam, num como é que faz isso? Uma forma tão rápida. Que assim, porra, tá zoando, como é que tá fazendo isso aí? Caraca. Vai trabalhar Assim, na eu Gama Filho, na trabalhei administrativa. 10 anos na Gama Filho, mano. 10 anos atrás no computador, planilha de Excel, não sei o quê. Planilha, Então, tipo caraca. assim, na própria seleção brasileira, lógico que lá dentro você tem todo um protocolo a seguir, mas eles te deixam muito em liberdade para você agir dentro do teu... Tomar da tua iniciativa área, pra da tua fazer área. da tua área. Então, assim, um dos primeiros passos que eu comecei a fazer foi, tipo, relatório. Pô, relatório diário, dentro da fisioterapia. Por quê? Porque eu já estava acostumado dentro, lá da Gama Filho, a no Wordzinho mandar ofício, que tal, manda para não sei aonde, manda para não sei quem. Então, assim, cara, vou fazer um relatório aqui. E aí as palavras todas de formação de texto, né, mais... Rebuscada, mas apropriada ali. Estavam tem na minha cabeça para eu formalizar ali, fazer um texto menos específico para que outras áreas entendam, entendeu? Sim. Então, tudo agrega muito. Então, eu acho que o profissional que idolatra o outro... Ele acaba fulano- deixando de fazer o que é dele, Ele né? esquece dele. E criar a própria... Ele quer imitar a própria- o outro. E aí ele nunca, jamais vai ser referência de alguém, porque ele está sendo a cópia de algo, né? E o fato de você ter, aproveitando o comentário que eu fiz anterior do administrativo, com certeza a formação de educador físico te dá uma outra visão para o trabalho de fisioterapia, né? Dá uma visão... Em alguns momentos são profissões um pouco conflitantes, né? Em alguns momentos. Mas, em termos... É conflitante porque o fisioterapeuta quer tratar e o tipo preparador assim, já quer jogo. A já. grosso modo, tipo assim, o cara quebra e tu conserta, né? Tipo, resumidamente é isso, né? Mas não é assim que funciona. Dentro do futebol tem todo um contexto que envolve uma equipe multidisciplinar, né? Onde todos fazem parte da equipe e montam ali os treinos, o dia a dia, o recovery, o tratamento, os protocolos, aquilo ali tudo é montado por Uma toda lógica, a equipe. né? E Por tem toda uma a lógica equipe. ali. E assim, a educação física, ela me fez agregar em alguns momentos, porque dentro do futebol você tem que ser muito dinâmico. Então, o conhecimento que ela me deu, porque eu nunca trabalhei como educador físico, eu só tive o conhecimento mesmo da faculdade. Então, assim, dentro do futebol, quando você vai fazer uma transição com um atleta, levar para um campo, levar para uma academia, você tendo o conhecimento daquela área ali, você tem um respaldo ali, não, eu sei o que eu estou fazendo. E aí, quando o profissional é só fisioterapeuta, ele, claro, ele vai ter um conhecimento ali dentro do clube, mas o próprio atleta fala assim, pô, calma aí, tu não é, pô, não, Limita, vou, né? vou com fulano ali, com fulano. Exatamente. E aquilo ali tem um certo momento que tu fica bem na fita e tem outro momento que tu fica meio que mal, né? Pô, o maluco aqui chega aqui e tá querendo aparecer. Isso que eu ia te perguntar, esse é um desafio que você vê muito forte dentro do futebol, até por conta dos egos. Eu sei que não é exclusivo, né, do futebol, é uma coisa que eu acho que acontece em todos os mercados, mas no futebol, essa concorrência, essa briga de egos, você percebe que ela é um pouco mais aflorada ali? Ó, uma coisa eu digo, o futebol, ele, na minha área, ele não vai me tornar rico financeiramente direto com o futebol. Ele vai me tornar muito rico em conhecimento,
em amizades. e tudo mais. Network, né? Network, credibilidade, visibilidade, e é o que o futebol te proporciona dentro da minha profissão. Dentro do futebol em si, tem sim muita disputa de ego, tem muita vaidade, e isso atrapalha muito o andamento do clube, de qualquer empresa, né? Acho que qualquer empresa tem, só que o futebol tem mais, pela visibilidade que ele tem, por você estar envolvido com atletas multimilionários, famosíssimos, e isso ali requer um pouco de atenção da tua parte, porque qualquer ação sem pensar, você Tem que ser intencional o tempo inteiro, né? você colhe um problema sério. Um problema muito sério e às vezes assim, é involuntário, sabe? É involuntário. Tipo, teve situação que um atleta se machucou num treino, e aí o treino estava sendo transmitido ao vivo, e aí, pô, no intuito ali de ajudar, óbvio, pô, corri no DM, peguei lá logo uns aparelhos e tal, desci, no banco ali mesmo já comecei a atender. Pô, no final do dia, tu toma uma rasgada, né? Pô, tá querendo aparecer na televisão? Porque no dia seguinte você tava na capa do jornal, entendeu? Sim. E aquilo ali... E na verdade tua intenção era simplesmente ganhar tempo. Na verdade você fez naturalmente. De alguma forma ou outra aquilo ali ofusca alguém. E destaca alguém. E se essa pessoa, de repente, se sente constrangida, atingida, ela pode achar que, pô, o cara tá correndo lá e eu não tô correndo. Tá querendo aparecer. Dá uma freada aí. E como é pra você, assim, porque eu vejo como é, a gente já conhece o seu trabalho, a gente tem a amizade e sempre vi a forma como você lidava com isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Qual é a tua preocupação com a concorrência, assim? Fala assim, pô, ele tá fazendo bem, tá fazendo mal, ou o cara faz melhor que eu, como é que é isso pra você? Cara, assim, as pessoas me conhecem, eu sou muito humilde, e assim, dentro da minha profissão, ou qualquer profissão, você tem que ser humilde e acreditar no teu processo, né? E assim, a concorrência, eu não enxergo como concorrência. Eu enxergo como oportunidade que outras pessoas têm para se tratar com aquele profissional. Então, assim, hoje no meu prédio que eu tenho consultório, no mesmo andar tem mais 6 consultórios. Estúdio de Pilates, dentro do meu prédio deve ter uns 15 estúdios de Pilates. Então, assim... É uma uruguaiana do Pilates. E assim, você vê que todos estão... acomodam as pessoas. Só que, às vezes, algum fator que a outra pessoa se preocupa faz com que ele ache que você está indo por algum caminho errado. Porque você tá bem, eu não tô bem, e fala assim, aquele cara tá fazendo alguma coisa... Por exemplo, quando eu saí Eu fico revoltado. Quando eu saí do meu primeiro local e mudei o local do meu estúdio, e aí foi onde eu montei meu consultório, em 2016, acho que no mesmo ano eu recebi 6 denúncias e 6 fiscalizações do CREFITO. Mesmo ano. E é onde um órgão que é muito difícil de fiscalizar, de aparecer. Muito difícil. Mas é aquilo, as pessoas não entendem como você veio. Ela entende que tu chegou num prédio ali e que no mesmo mês do prédio, ninguém tá subindo 3, sobe 3, sobe 3, sobe 3, sobe 3, só subia 3 alunos, 3 alunos, 3 alunos. Pô, o que tá acontecendo nesse estúdio? Alguma coisa tá errada aí. Por que eu não tenho ninguém e ele tem 3? Por que o cara comeu, sobe 1, 2 e não deu 3 em hora? Ele direto subindo 3. Isso lá em 2018, 2017, 2018. E aí, assim, o próprio fiscal do CREFITO, porque eu falei, cara, o que está acontecendo para estar me fiscalizando aqui?
O cara chegou a ficar amigo meu Também. e falar, Felipe, Não nada aguento mais mais. é do que denúncia. Isso é denúncia. É denúncia. É Pô, difícil denúncia acreditar, de quê, né, cara? E É as- denúncia, e a- denúncia de irregularidade, de valores promocionais, enfim, de um monte de situações que ele... Que o ele- concorrente está se preocupando com são você e não está incômodos. fazendo. Então, assim, o dele, né? eu sinceramente, eu sempre me procurei na concorrência em saber se ele estava se atualizando, qual o tipo de atualização que está sendo feito, se eu estou ainda no ramo, se eu não estou dentro daquele ramo, se é aquele princípio que eu quero para mim, entendeu? Se eu não quero aquilo ali, Nada mais do que uma referência, né? é referência. Agora, tipo, se o cara... Achar que o cara tá tirando Se o teu, o cara tá teu aluno. bombando, você tá atendendo 10, 15 num dia, meu irmão, que atenda, entendeu? Quero mais que atenda 10, 15 num dia. Então, E assim... é a mesma questão de dentro do clube, né, que você citou. Então, se o profissional tivesse preocupado em fazer o dele, ele talvez fosse ele o cara a correr para pegar um equipamento e aí, na verdade, você nada menos estava focado. Não, Você estava focado no trabalho. Foi natural, e não Thiago. estava preocupado. Pois Natural, é, então. natural. Quando Cara, você está eu- focado e está focado no teu, vai acontecer, as oportunidades vão aparecer. E o outro estava focado em você. Aí você chegou primeiro. Cara, Claro. pensa numa situação. Você aconteceu o lance lá do jogador e você fala assim, cara, eu vou lá pegar o aparelho porque eu vou aparecer no jornal. Cara, Pô, não existe não faz isso, cara. sentido, Não faz cara. sentido. É E nem natural. tempo de pensar nisso. Né? Não dá nem tempo, É natural, pô. cara. Mas assim... Mas o cara pensa nisso. Uma das situações mais... Pensa porque assim, ele está preocupado Porque ele tá nele. preocupado. É, exatamente. O Por isso foco que ele não está pensa. no trabalho. O Na foco verdade, tá na é o concorrência. seguinte, ele tá, o Felipe olhando o jogador e o cara olhando pra ele. E isso eu falo assim, como a gente conversou no início, que eu fiz todo o meu processo dentro do futebol, né, como se fosse um jogador de futebol, e eu não retiro isso não, sabe por quê? Nesse ano eu trabalhei num time de menor expressão, como se fosse um fim de carreira no futebol. É 39, né? 39, fim de carreira, tô no auge. Então assim, eu fiz Vou me aposentar. eu fiz um carioca pela Portuguesa, aonde, tipo assim, eu falei assim, cara, eu tô no processo inverso. Pô, comecei no futsal, fui pra base, fui pro profissional de um time grande. Celessa. Fui por seleção de base, seleção, olímpica, que já é profissional. Disputei vaga para as Olimpíadas, conquistamos a vaga para as Olimpíadas. Pô, e vim trabalhar numa Portuguesa, disputar um carioca. Mas, assim, uma das coisas que sempre me motivou a trabalhar, a acreditar que nem sempre o material que você tem é o que vai fazer ter o seu resultado. Então, assim, você pode, num hospital, atender um paciente com uma gaze ou com um pedaço de jornal. Basta você ter a iniciativa de fazer aquele curativo ali. Isso é bom, hein? E dentro do padrão nosso da fisioterapia, segue a mesma rotina. Eu sigo da mesma forma. Eu fui para a Portuguesa, fui chamado para a Portuguesa como um profissional assim, de altíssimo nível. Eles montaram uma equipe de altíssimo nível no Carioca, até porque foi a melhor campanha da história da Portuguesa. Foi mesmo. Foi a primeira semifinal do clube num campeonato carioca. Enfim, teve uma visibilidade muito boa dentro do futebol. E dentro lá do processo todo, quando você chega num clube de menor expressão, as pessoas que nunca trabalharam num clube de maior expressão, elas não sabem como é que é um dia a dia de um clube grande. E aí você tenta começar implantando aquilo ali. E as pessoas vão te vendo como tipo assim, pô, maneiro, tô acreditando no processo. Pô, maneiro. Atletas, pô, na Portuguesa tinha atleta que vinha me perguntar se tava treinando bem. Eu falei, cara, calma, eu sou fisioterapeuta, mano. Não, é porque, pô, tu foi na seleção, né? Tu tava com fulano, ciclano, Beltrano e tal, não sei o quê, pô, e tal. O que tu acha? Dá pra convocar, cara, tipo assim, eu não sou, pô, da área técnica. Eu entendo pouco, porque eu trabalho... Joguei Na bola verdade, contigo, amigo. É bem bom. Em off, tu dá aquelas cornetadas, Na né? verdade, nem é muito ético você ficar falando isso pra ele, né? Nem é, pô, nem é. Não, nem cabe mesmo. não cabe. Mas Cara, agora, com isso aí, tu começou a contar sobre a convocação para a seleção e tal.
Aí tu falou da estrutura da Portuguesa, aí tu veio do Vasco. Como é que foi quando tu foi convidado para a seleção? Como é que era a estrutura? Como é que foi você chegando naquele ambiente? Só emenda aí, contando como é que foi a primeira sensação, né? É. Quando o telefone toca e tu não sabe quem é. Tu sabia quem era? Pô, cara, então, foi uma Fosse o trote? Então, aí vou contar, foi uma situação muito... Bebe um pouco d'água que... Foi uma situação muito adversa do momento, porque eu fiz uma Copa São Paulo, minha primeira convocação foi em 2018, se eu não me engano foi 2018. E a gente fez a Copa São Paulo, e aonde na Copa São Paulo a gente tinha acabado de desclassificar, e todo mundo no vestiário, aí meu telefone tocou. Exatamente dentro do vestiário meu telefone tocou. Após uma derrota. Esse foi a final da Foi a Copa final de São Paulo. Contra Copa São Paulo, né? Perdemos o título da Copa São Paulo de juniores. Mó clima de gol contra no vestiário. Pô, vice-campeão da Copa São Paulo, onde Vice de novo. o clube não tinha... Ô, Gabriel, isso aí, ó, não vem com isso não, hein, cara. Aonde o clube não já tinha tantos anos que não tinha conquista. E aí, pô, todo mundo lá dentro do vestiário e tal, no Morumbi. Pô, meu telefone toca. Pacaembu, né? Pacaembu. Não. Não, Morumbi, pô. Morumbi, Pacaembu. pô. Morumbi, pô. São Paulo. Morumbi a gente foi, pô. Pacaembu. Foi Pacaembu? Ah, então. Foi o estádio Não, municipal. foi Pacaembu, cara. Foi Estádio Pacaembu. municipal, foi Tem Pacaembu. razão. Cara, A copinha não, tem razão, a foi copinha não Pacaembu. rola no Morumbi, pô. É só Pacaembu. Tem razão. Ah, vai, desculpa, Isso aí é um foi parênteses essa pra mim que, tipo, perguntar quais estádios eu fui, já fui em milhões, mas não lembro o nome, Nome, não lembro nada. Fato de jogo também, perguntar. Pô, lembra do. Nossa, quanto foi o jogo? Não sei, não lembro, cara. Muita porque o teu coisa. foco tá no... Na na mecânica exatamente. do jogo, o teu jogo é No outro. resultado e tal. O resultado, tipo. Não sei, pô, não lembro. Mas enfim, perdeu o título. E aí, assim, nós perdemos o título, e aí eu dentro do vestiário lá, o telefone toca. Pô, atendi. Oi, alô? Pô, então, aqui, fulano e tal, não sei o quê, tô fazendo contato com você aí. Quando já falou, né, sou o fulano da CBF e tal, não sei o quê, supervisor da categoria tal. Tô te ligando pra... Você tá convocado para a seleção e tal, dia a apresentação. Mano, aí eu falei assim, cara, não é possível. Eu só acreditei porque eu desliguei o telefone e aí um médico conhecido meu mandou mensagem para mim, ué, acabei de ser convocado e vi teu nome tá aqui no... Porque eu não tava vendo Na rela, né? nada de WhatsApp, né? E já montam um grupo, entendeu? Muito rápido, eles montam tudo muito rápido. E aí ele mandou, cara, eu falei, cara, não é possível, eu achei que essa porra fosse trote, mano. Pô, acabamos de perder a Copa São Paulo aqui, como é que eu sou convocado, pô? E aí, assim, esse foi a primeira ligação. Isso aí são aquelas questões que a gente às vezes não sabe, né? Tá num momento ruim, daqui a pouco vem um momento bom. Vem um ápice, né, na realidade. Tudo né? passa. Aí... E aí, assim, cara, ali eu voltei pro hotel ainda meio sem saber o que tinha acontecido, muito triste, porque, pô, tinha perdido uma competição que a gente se dedicou muito. Mais uma vez, foi uma competição que eu entrei num sacrifício, porque na nossa área, num clube de futebol, você divide por os profissionais para fazer essa competição, uma competição muito longa. E você tem uma vida fora do clube aqui, né? E eu estava dividindo essa competição com um fisioterapeuta, que é o Ângelo, inclusive, um amigaço meu, hoje trabalha lá no Al Hilal. E eu dividi a competição com ele. Então, quando desse meus 15 dias lá, ou chegasse na fase tal, ele iria e eu voltaria para o Rio. E aí a gente estava indo tão bem na competição que eu falei com ele, cara, tu se incomoda se eu ficar? Ele, não, Felipe, cara, tô vendo aqui, pô, tá indo... Sair não. Vocês estão voando aí e tal, não sei o quê, recuperação dos atletas, não sei o quê, então eu vou ficar. Aí a gente entra naquele outro mérito do, pô, onde é que tá o dinheiro? Podia ter voltado, continuar a ter atendido meus pacientes e tal, feito meu Fazer dinheiro. a máquina eu vou girar acreditar aqui, naquele processo ali, que a gente vai chegar, a gente vai ser campeão dessa competição. E ali eu fiquei. E ali os atletas pediram, porra, filho, não, tu não vai não, tu tem que ficar, não, tu vai não, tu vai ficar. Comissão toda,
A gente tava muito integrado. Eu sabia ali que a gente ia ter um bom resultado desde o início da competição. E aí, ali eu fiquei nessa competição, e aí recebi a ligação, e a ligação é sempre com com bastante antecedência, né, quando você é convocado para a seleção. E ali eu falei assim, caramba, para a seleção, e aí, como é que é? E aí, como é que é? Nada, não tem nada. Agora, né? Ninguém te liga para fazer nada, é só estar convocado e tu recebe a convocação, é roupa X e chega lá e vai. E aí, Boa, 06. E aí foi assim, cara. Quando eu cheguei na primeira vez lá na Granja Comaria, que eu me deparei lá com os equipamentos que tem na fisioterapia, enfim, no centro de excelência, tudo lá. Falei, cara, nunca vi nenhum equipamento desse. Não trabalhei com isso. Pô, as marcas dos aparelhos, assim, bem diferente do que eu já vivi. E aí, quando você acha que já viveu tudo, você vai lá E aí, vê quando coisas novas. você chega, a comissão chega sempre 1 ou 2 dias antes da apresentação dos atletas. Isso em qualquer categoria. E aí, pô, eu cheguei e falei assim, cara, montamos uma reunião lá, eles montaram a reunião, tá, para montar a semana de treinamentos. Aí eu falei, pô, quando der a janta, depois da janta, pô, pro quarto nada, meu, vou pra fisioterapia, comecei a ligar todos os aparelhos. Vou começar a olhar, ligar Apertar em mim, botão. testar, entrar no Google, vou fazer tudo aqui, porque são marcas que é difícil acesso aqui. É difícil acesso. E você era o único que era o primeiro? Um fisioterapeuta, dependendo do tipo de convocação e se é competição ou se é só uma fase de preparação, se convoca só um fisioterapeuta. Então, assim, eu tava ali... Tava na teoria ali. Com um médico que não era da seleção também, que é convocado também de outro clube, porque você lida com atletas de vários clubes, e comissão também de vários clubes. Então, também era a primeira dele. Então, assim, cara, foi uma sensação muito indescritível para mim. Eu entrar na Granja Comari, vestir a camisa da seleção e nada mais fiz do que eu sempre fiz no clube. Repetir aquilo que você vinha Fiz o fazendo. que eu fiz no clube. Na verdade, ele chegou ali porque ele fez com excelência Exato. no clube. Ele já sabia fazer, mas é questão só de ajuste. E ali eu comecei a ter mais convocações, porque aí sim as pessoas... Mas depois já foi mais tranquilo, já tava Aí bem, depois você... Aí depois que você já está acostumado, né? Tipo assim, a fazer uma primeira viagem. Se eu não me engano, a primeira viagem foi pro Chile, eu acho que eu fui pro Chile com a seleção sub-15. Também é muito... É diferente, né, cara? É diferente. Viajar com a seleção brasileira é diferente. Em vários aspectos, de logística... Paga excesso de bagagem, não? Porra! De logística até visibilidade, cara, assim, é bizarro, sabe? Tu andar com 55 pessoas dentro de um aeroporto, todo mundo pedindo para tirar foto, não quer saber Quem o que você é, o que você é. quem Mais é. uma confirmação da vida de atleta, né? Só não chegava para mim e falava assim, pô, tu é jogador? Não, pô, careca, um monte de moleque de 15 anos, jogador não sou. Mas assim, é muito, cara, sensação assim... Quando eu deitei e dormi no primeiro dia no quarto, na Granja Comaria, que eu falei assim, cara, inacreditável, bizarro, mano. O que eu fiz pra estar aqui? Tu olha pra tudo assim, tu fala assim, cara... É Disneylandia do futebol, é surreal, pô. É surreal. E dentro da minha profissão, da área que eu escolhi, é o ápice, né? É o ápice. É tu chegar na seleção, ser convocado. Porque, assim, a seleção, na minha área, você não tem profissional fixo da seleção. Você é convocado e desconvocado. Na mesma convocação, você é desconvocado. Entendeu? E aí, aquilo ali, você pode ser esquecido ou você pode ser lembrado. E aí, ser replicado as suas convocações. E aí que veio um pouco dessa minha história dentro da seleção, que eu fui sub-15, convocação sub-17, aí fui campeão sul-americano sub-15, e aí a do sub-15 eu já emendei direto na sub-23 e eu fui direto depois eu fui direto pro pré-olímpico. Tu encontrou aqueles meninos lá do futsal Então, também que você começou, né? Pô, aí
tu encontrar os atletas, pô, na seleção, tu vê atletas na seleção assim que tu só via na televisão. Ou no PlayStation, né? No FIFA, né? Eu cheguei na seleção pré-olímpica, sub-23, eu falei, caraca, porra, fulano. E o futebol tem isso, né? Mexe muito com a emoção. Então, assim, é uma coisa que a gente lidar desde criança. Todo mundo, basicamente, tem um time de infância e torce para aquele time e acompanha. Principalmente a maior parte dos brasileiros, né? Não vamos ser exclusivo aos homens, tem muita mulher que curte futebol, mas principalmente homem. E aí a gente vive aquilo ali na infância, vai crescendo e você chega num momento em que você está servindo aquilo ali, né? E aí você faz parte daquilo ali. Então, eu acredito que seja ainda mais intenso, né? Olha, uma coisa que é muito importante é que, assim, tu chegar num sucesso, né? É tipo meio que... Não é fácil porque tiveram todo esse sacrifício. Mas... para as pessoas te derrubarem desse sucesso, cara, é da noite pro dia. É da noite pro dia. É da noite pro dia. Porque tu ofusca muita gente. Aí vem a tal concorrência que o Thiago perguntou lá atrás. Tu ofusca muita gente. Você não tá ali porque você quer aparecer. Você tá ali por merecimento. Pô. Merecimento teu profissional. Pelas tuas escolhas, pelas tuas... E aí vem uma avalanche, digamos assim, né? Que começa a falar assim, pô, tu é da seleção, tu é da seleção. Eu não sou da seleção. Eu sou fisioterapeuta. Eu tive passagens pela seleção. Eu não sou da seleção. Então, assim, isso... as pessoas, os profissionais na minha área, que nunca tiveram a ascensão profissional... Eles tentam, sim, ofuscar o teu sucesso de alguma outra forma. Entendeu? Mas aí só vai ofuscar se você permite, porque quando você entende que você não é a seleção, né? Eu não sou estar na seleção. Eu não sou da seleção, você simplesmente está na seleção, você entende que você não é escravo daquilo. Porque quando você fala, não, eu sou da seleção, e a partir do momento de uma hora para outra você não está, a pessoa que entende que aquilo ali é uma simbiose, fala assim, cara, o que eu faço da minha vida? E, cara, o momento mais gratificante é tu ser convocado. Imagina. É tu ser convocado, pô. Imagina, né? Ser convocado. Tipo, cara, fui convocado, mano. Que isso? Fui convocado. Você tá numa lista ali extremamente VIP. Ali, restrita. Né? E assim, não... tirando... a oportunidade que outros profissionais possam ter. Mas, às vezes, eles deixam de ter exatamente pelo fato de te tratar de uma forma diferente, sabe? De olhar para você e falar assim, pô, cara, por que o cara tá lá e eu não tô? Por que o cara foi e eu não fui? Ele deixa de pensar no dele. Entendeu? Ele deixa de pensar no que ele pode fazer mais. Ele pode até perguntar isso, mas se cobrar, pô, eu tenho que fazer coisas diferentes. O que eu preciso fazer para chegar? Ele pode até se perguntar isso, mas não como uma inveja. E o fator maior, cara, dentro da minha profissão, é que se você não acreditar que o teu trabalho ali vai dar certo, se você não agregar aos outros profissionais, porque, assim, eu desde um clube de maior expressão até o último agora, e na passagem de seleção, no último clube agora, eu sempre catei papel do chão e botei na lixeira. E isso mostra que, tipo assim, não é porque você está na seleção, ou num clube de ponta, ou num clube da Europa, que tem que estar todo um ambiente limpo. Em qualquer clube que você estiver, em qualquer empresa que você tiver, o chão tem que estar limpo, pô. Tem que estar organizado. E se não vai ser você que vai fazer... E isso faz também com que as pessoas te olhem de outra forma. É óbvio, Felipe. É o cara que, pô, cara, o que o cara tem que arrumar ali, meu irmão? O que o cara tem que chamar a faxineira para vir limpar aqui? Pô, não é a função dele. Pô, mas se eu não chamar, eu vou trabalhar no ambiente sujo. Vai limpar aqui, pô. Que isso? Como é que não vai? E isso faz você ser mas porque é o cara que se destaca incomoda.
né? O cara que está se destacando, vai incomodar aqueles que não estão fazendo, não estão produzindo. Se destaca em qualquer tipo de atitude. Isso incomoda. Sim, mas é o que eu tô assim, quando você vive alta performance, porque a alta performance ela é um lifestyle, você quer tudo muito bem o tempo inteiro. Então, se você quer o chão limpo, se não vai ser a faxineira, vai ser você que vai catar e vai fazer a tua parte. Até, de repente, acionar uma faxineira. Né? Eu lembro que você falava também, né, de carregar... Pô, vai carregar galão? Quer carregar água? Tá, teve caso de fisioterapeuta e de não ser mais convocado, porque, pô, tinha que descer o galão de água ali, não ajudou, pô. Não ajudou a descer, não estudei para carregar galão, pô. Por que eu vou carregar o galão? E aí, uma grande... Aí vem a arrogância. Aí vem um pouco tipo da assim, arrogância. a minha primeira convocação, quando tu é convocado, tu tá ali e tu fica sabendo de várias histórias que acontecem. Ou, mexer muito no telefone, não sei o quê. Ou avisos, ou porque tem resenha. Pô, sentei no banco lá, eu e o médico, o treino rolando. E assim, aí eu, tô vendo que o treino tá rolando e as bolas estão caindo para trás do campo. E aí só tinha um cara colhendo as bolas ali, um funcionário só. Falei, vou ficar lá perto do campo lá e vou pegar a bola também, começar a jogar a bola pra dentro do campo. Vai dar o bico de volta. Aí eu falei com o médico, eu falei, ele vai. Aí eu fui andando assim, fiquei lá atrás, comecei a jogar, devolver só as bolas, que tava um treino de finalização só do meio, assim, por um gol, e no outro era bala alçada na área, uma coisa assim. Aí eu fiquei ali jogando, prestando atenção, ele ficou ali de prontidão, se acontecesse algo pra você ali... Tu tava ocioso. Atender. Aí tu foi ali, fui Uber Delivery. Fui catando as bolas lá. Vou contratar o Felipe, porque o Felipe é fisioterapeuta, carrega galão, pega a bola. Ali Cata papel no chão. Mas aí sabe qual ponto às vezes entra isso? Cara, Felipe é o cara. Vai aparecer. Cara, eu foda, não sou não, cara. Eu sou proativo. Muito proativo. É o que a gente fala aqui, a gente fala do over delivery, entregue mais do que é pedido. Quando você entrega mais do que é pedido, você supera a expectativa daquele que Felipe, isso aí, cara, pra quem... Eu também sou assim, cara. Então, assim, pra gente isso é natural, cara. Mas pra quem não é assim, enxerga que você é um bobão, quer aparecer. Tá puxando o saco, que tá não sei o quê. Que exatamente. Não sei... mas isso é muito mais sobre os outros do que sobre você. Exatamente. Você tocou num ponto que eu gosto muito de falar, que é a condição, né? E aí a vida é baseada em princípios. E eu até falo que todo dia tem sol, né? E todo dia tem sol, às vezes tem a nuvem que dá a condição de tempo nublado, às vezes chove. Mas ele tá lá. Mas o sol está sempre lá. Então, fala muito sobre princípio e condição. E aí você tocou num ponto que eu acho do caralho, que você não tem magazine, você vai tratar com um jornal. Isso você entende que também faz parte da performance ali. Isso faz com que as pessoas também avancem, que não fiquem acomodadas e falem assim, mas eu não faço porque não tem. Não tenho gás. Vou ficar esperando. Não tenho a gás. Aí fica esperando. Às vezes você está esperando uma condição que ela nunca vai vir. Né? E aí você deixa de fazer, você deixa de avançar, porque você simplesmente cruza o braço e fala assim, não tem o que fazer. Né? Eu acredito que sim. Eu acho que dentro da minha profissão como fisioterapeuta, lógico que tem vários recursos aí milionários, só que existem opções que você consegue ter o mesmo princípio, o mesmo dado, o mesmo objetivo, mas que você não precisa usar aquele recurso. Basta você querer aplicar a técnica que você sabe da maneira que você tem em mãos ali. Entendeu? Então, tipo assim... Não tem desculpa para não fazer, né? Eu já trabalhei com aparelhos de altíssima qualidade e tecnologia e já trabalhei com fita crepe no chão, pô. Basta você botar a tua habilidade, o que você aprendeu em prática para você ter aquela resposta ali. Fica muito mais fácil você trabalhar com um aparelho de tecnologia de altíssimo nível, fica, porque é gráfico para lá e para cá, vai sair, tu posta foto e tal. Agora, você tem aquela opção de ter o resultado com o mesmo atleta ou paciente de uma forma mais simples,
mas você tem que aplicar. Você não pode se acomodar com a condição que é apresentada. Então, o fato de você atender um paciente tendo todos os recursos de gás, enfim, equipamentos, esparadrapo, a cor da pele, não sei o quê, você pode fazer um curativo para ele passar naquele primeiro problema ali com o que tiver em mãos ali. Seja um pedaço de jornal, um papel higiênico, uma fita durex, você vai ter o mesmo princípio. Tem as limitações, mas vai ter... Mas você vai ter um resultado ali de que, pô, cara, era só tapar ali para não entrar uma bactéria, né? No caso do curativo. Sim. Então, assim, na minha profissão, existem aparelhos milionários, como eu disse, e existem os recursos que você consegue ter o mesmo dado, só que de forma muito mais simples. Mas que às vezes as pessoas têm a vergonha de fazer, ou não querem fazer, ou se acomodam, assim, vou tratar só dessa forma aqui porque eu não tenho um aparelho tal. Então, assim, eu acredito que foi a primeira vez que você falou o que mesmo? Não, Da condição. Da condição. A condição quem faz é você. Você tem que viver pelo princípio. Você tem que ir lá. Qual é o princípio? É esse. A condição você faz. A condição não pode te parar. O clube de menor expressão não tinha o valor financeiro para ter uma quantidade de eletrodos semanais, que são... O eletrodo é o que você fixa na pele, com gel contato e tal. O que você tem que fazer? Pega o eletrodo, tira uma horinha do dia e limpa ele todinho com álcool. Ele vai ter a mesma absorção. Não vai desgastar menos, mas você vai ter uma utilização para ele. Você não precisa ter uma carga nova semanal todo dia, toda semana. Você pode reutilizar aquele ali com os mesmos princípios, cara, tem que se adaptar o tempo inteiro. Se tiver, ótimo. Se não tiver, eu vou falar, clube, não vou tratar porque não tem. E aí, faz o quê? Ou fazer uma massagem, né? Não, quando você fala isso, então fala assim, tudo bem, então vai para casa, não precisa de fisioterapeuta. Então, é isso. Porque aí, se for só trabalhar se tivesse aparelho... Então, é onde a gente volta lá no início da conversa. No início. Toda profissão tem um que se destaca e tem um que não se dá, que não se identifica. Tem um que ganha mais, tem um que ganha menos. Mas para mim não é a profissão, é o profissional. É o que ele faz para chegar onde ele chegou. Qual é a semente que ele está plantando, né? O que ele está fazendo hoje para... Só cavou o buraco, botou a semente, não é plantar. Você tem que ir lá regar todo dia. Não joga nem água. Tem que ir todo dia. Então, fica esperando a chuva. As oportunidades vão aparecer. Agora, se tu não tiver competência para lidar com elas... e Deus prepara... Aí vão falar que foi só a sorte. Deus capacita os escolhidos. Então, você hoje entende que você cumpre um chamado divino, assim, tipo, cara, é isso que eu tenho que fazer, tipo, eu faço a diferença nesse meu... Eu acho porque... Você acha que você sente essa convicção? Assim? Cara, e assim, em alguns momentos você acha, mas eu tenho certeza que eu sou capaz de lidar com aquilo ali, porque o dia a dia te mostra isso, né? Mas assim, como eu já mencionei aqui, às vezes você para em casa assim, e tu fala assim, cara, não é possível que eu tenha essa quantidade de paciente me mandando mensagem, me procurando, não tem horário para atender. É o jogador que não tá nem mais aqui no Brasil e te liga, né? Tipo assim, é bizarro, sabe? Aí tu fala assim, porra, cara, eu sou bom, não, será que é só bom? Eu sou bom, eu sou um cara legal, eu sou simpático, eu gosto da resenha. Por que às vezes você fica se perguntando. Tá, mas é quando tu se perguntar a próxima vez, tu pergunta assim, se eu sou isso tudo junto, que é o que tu é. Mas então, e aí, quando tu se pergunta isso tudo e tu fala assim, tu vê o resultado, pô, caraca, é o caminho certo mesmo que tu tá. Entendeu? Tem as curvas, óbvio. Pô, óbvio que vai ter. Porque não vai ser uma reta. Não vai ser uma reta. Mas quando você pega o telefone e tu pega assim, pô, atleta na Alemanha, atleta na Ucrânia, atleta na França, nos Estados Unidos, porra, Filipão, me ajuda aí. Aí tu fala, caraca, tinha tantos pro cara procurar, vai em mim.
Até lá mesmo, não é né? possível, cara. Até lá mesmo, né? Lá. Não, tipo mas assim, é pô, possível, é possível. Eu sou o rei da resenha, só faz isso aí. Sou bom de fisioterapia. Também. E aí, quando tu vê que Também, começa, aí tu começa a montar, acreditar naquilo ali, fala assim, cara, é assim que vai ser. Assim. Porra, e aí, como é que tá? Melhorou? Porra, tá zerado. E o atleta sabe, né? Pô, não é possível, O mano. atleta- Sem eu estar aqui, né? O atleta não entende nada de fisioterapia, mas ele entende se funcionou ou Da não nele, resposta né? do corpo, É né? porque é da resposta. E assim, exatamente. o atleta em si, ele é uma pessoa que sempre passou por muitas fases da vida dele no esporte. Então, assim, ele tem o conhecimento do que está sendo feito ali. Ele pode Ele entende da ele técnica. pode não entender o porquê que está sendo feito, mas ele entende quando você encosta nele, a forma que você encosta, Isso é Miguel, qual é a né? fase que você vai estar fazendo, como você vai estar montando. Eu meço isso quando eu vou no barbeiro. Eu falo assim, não, esse cara tá vindo, essa máquina tá muito pra cá. não sei o quê. Ele tem entendimento. Ele tem entendimento. Tu tem entendimento. Quando tu faz muitas vezes... Eu fui num barbeiro sexta passada que eu não tinha o costume de ir. Do nada, meu irmão, o cara começou a passar forte a máquina Ih, vai dar na minha ruim. cabeça. Eu falei assim, aí eu, pô, cara, minha cabeça tá um pouco sacanagem. sensível aí por causa do sol. Os dois carecas falando de cabelo, tá vendo? Aquele nível de sacanagem, Essa não é piada possível. pronta. Mas, tipo Não é assim, possível, mano. tipo assim, ele percebeu que... Caraca, é só condição, tá? Eu sabia que... Meu cresce. Eu sabia que aquele aparelho que ele usa ali não era para usar tanta força. Entendeu? Então, tipo mas assim, é uma brincadeira, mas Não, é mas é exatamente verdade, é isso. verdade. O É, cara cara, tá lá, você- tipo, na base desde 8, 9 anos de idade. Quantas vezes não foi passado um aparelho e foi falando, não, peraí. Não é esse cara- assim. esse cara tá Cara, fazendo ele tem diferente. entendimento, cara. O jogador tem eles têm entendimento. esse entendimento. Lógico, passa por isso E desde... o atleta tem, o paciente tem, cara. Tem paciente que roda em vários consultórios aí, vários profissionais atendendo. É verdade. E aí, quando você mete a mão ali, atende ali, e tu faz a tua linha de raciocínio que você criou para você, baseado todo nos estudos e tudo mais, e que a pessoa te dá um feedback, pô, cara, tô melhor, tô zerado. Mas fala assim, pô, é o caminho mesmo que eu... É a sorte, pô. É a sorte. Eu vou falar uma coisa assim, um pouco mais pessoal assim sobre a tua profissão. Eu te conheci agora há pouco tempo, mas o Thiago e o Daniel já te conhecem há muitos anos. E eu tive o contato com o pai deles depois da Covid. E ele estava um pouco debilitado e tal, por conta do tempo que ele ficou internado. E sábado agora, eu tive com ele novamente, até brinquei com ele. Pô, tio Wagner, já dá para jogar um futebol. E eu sei que foi você que tratou ele. Como é que é para tu, assim, um cara que tu conhece há muitos anos, que abriu, você e o Thiago, o Daniel são amigos há muitos anos, abriu a porta da tua casa, te trata como filho, e hoje tu tem a oportunidade de ajudar na recuperação dele. Como é que queima isso dentro de você? Porra, então, Gabriel, junto um misto de um momento assim de tristeza, porque, porra, não queria que ele passasse por isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que me manter forte para chegar lá, avaliar, olhar e entender que eu posso fazer parte desse processo da recuperação dele. Então, assim, o primeiro contato, quando eu o vi, através de alguns vídeos, eu fiquei bem triste, porque eu sempre vi o tio Wagner, porra... 100 por hora. Caraca, ligadão, Ativão, me né? recebendo e zoando e brincando comigo, enfim. Quando eu vi os vídeos, eu fiquei assim, porra, caraca, mas beleza. Isso um sentimento. Isso é um sentimento nosso da área de saúde que a gente tem que deixar um pouco, às vezes, de lado. É difícil? Mas a gente tem que deixar um pouco de lado e encarar o problema de frente. E quando eu encontrei com ele a primeira vez, que eu vi no sofá lá na casa dele, aí eu falei assim, eu pensei para mim mesmo, falei assim, cara, ele tá bem longe do que ele sempre foi. Ele tava muito mal muscularmente, fisicamente, mas ali, não só eu como profissional, mas, porra, como Amigo da família. amigo da família, família, considerado meu tio, que eu chamo ele de tio Wagner, eu falei assim, cara, eu vou me abdicar um pouco para vir atender em casa, porque eu não estava atendendo em domicílio, mas para dar esse start aqui e depois vou levar ele para o consultório, onde eu tenho certeza que em algum momento ali eu ia montar um planejamento para ele, porque
foi uma coisa que exatamente a pandemia veio assim de um lado ruim e um lado bom, né? Porque eu não deixei de trabalhar em nenhum momento durante a pandemia. Eu trabalhei mais ainda na pandemia. Eu atendi muita gente na pandemia. E o pós-pandemia foi uma coisa meio nova para o mercado da fisioterapia. E vem com uma avalanche, né? E começou a aparecer. E ali eu me consultei com alguns profissionais que já estavam na linha de frente para eu tentar saber qual era uma linha de raciocínio que eu podia buscar ali e tratar e colocar em prática. E assim, quando eu comecei a vê-lo, respirando melhor, condição física melhor, os músculos já se enrijecendo, é uma sensação muito, cara, é bizarro, sabe? Você vê um paciente que acamado e em 1 mês e meio o cara tá andando normal, fazendo tudo, trabalhando, tu fala assim, caraca. Não, valeu a pena. E ele veio de uma porrada, né, Felipe? Ficou. Eu fiz essa pergunta porque eu imaginei que fosse isso de fato. É como se tu chegasse assim e tivesse um momento Jesus, levanta e anda. Só que não no mesmo momento. E, eu tô falando isso porque a gente esteve com ele no sábado e eu de fato brinquei com ele. Falei assim, e aí, agora já dá para jogar uma bola, tá todo sorridente e tal. E eu falei assim, caraca, pro Felipe deve ter sido uma satisfação assim poder Participar, né? participar dele. Assim, quando a fisioterapia em si, né, a gente tem que saber lidar com vários princípios com o paciente, não só, enfim, tratar diretamente a lesão em si ou o quadro patológico que tem, mas todos os princípios psicológicos, problemas familiares, problemas pessoais, enfim, são vários princípios que você junta ali e tu tem que... Você tem que contextualizar tudo, né? Eu já peguei paciente que uma sessão a gente só conversou. O exercício a gente fez ficar muito pouco e só conversou. Entendeu? Então, tipo assim, é uma área que você tem que tá muito bem com a sua energia, entendeu? Tem que estar, bem o tempo inteiro. E isso eu sempre tive na minha vida. Eu sempre fui um cara muito alegre. Desde um momento de dificuldade, eu sempre fui muito alegre. E eu acho que isso foi sempre também nos princípios que me fez... se destacar ali, né? Até me destacar na profissão, né? Tratar um paciente que está em um quadro mais delicado. Mal. Porque, querendo ou não, dificilmente você vai pegar um atleta ou um paciente que esteja energeticamente bem, porque ele vem provavelmente de uma lesão. Então, já vem uma pessoa com uma autoestima mais baixa, com incertezas, com medo. Se você chega ali com aquela energia morna, você vai alinhar com a dele. Você tem que puxar para cima. E aí, assim, o resultado, né, final, tipo, dos pacientes, do tio Wagner, enfim, tu vê hoje o que tu fez ali, como tá. Tipo assim, eu falo assim, eu só apliquei a fisioterapia, sabe? Mas assim, é muito, muito gratificante tu conseguir ter essas respostas positivas, sabe, dentro da tua área, e saber que você tem a confiança das pessoas para te ligar e falar assim, cara, eu confio em você, vem aqui. Sabe, eu confio em você, monta para mim, eu confio em você, faz isso para mim, eu confio em você. E isso faz tu pensar lá atrás o porquê tudo que tu fez aquilo ali, em algum momento faz sentido. Alguém acreditar no que tu vai falar, entendeu? Porque falar só por falar... E te faz ter mais força para tu progredir mais e chegar mais. E tu falar só por falar, beleza. Tu pode ver um monte de gente falando aí, tu vai repetir a frase de alguém. Agora, tu falar por algum embasamento seu, profissional, o que você conviveu, o que você viveu, falar aquilo ali e a pessoa confiar em você sabendo que, tipo assim, não, Felipe, eu confio no Felipe por isso e aquilo. Então, tipo assim, no final, cara... quando o resultado vem... No final, quando o resultado vem, tu fala assim, o cara confiou em mim,
Tipo, eu mostrei para ele que Mas antes que eu de tenho o cara esse... confiar em você, você confiou em Exato. você. você confia em você mesmo. Essa é o aprendizado. Você tocou num outro assunto que eu acho importante. A gente fala muito de inteligência emocional, eu particularmente trago a alta performance através da inteligência emocional. E aí você fala, pô, eu sempre fui um cara muito alegre. Óbvio que você, como todos nós, temos fases e sentimentos, e a gente tem a nossa vida pessoal, tem os nossos desafios, e com certeza é o que eu costumo falar, nenhum sentimento, nenhuma emoção, ela é boa ou ruim, ela precisa só ser canalizada para algo. Então, quando você fala que você chega num paciente, ou você vai num trabalho, você está com a alegria, com a energia lá em cima, com certeza você, no bastidor ali, você de repente está numa situação difícil, de repente já chorou com algumas questões pessoais. Quero saber de você, assim, como é que você canaliza isso, né? Essa tristeza do Felipe, que tem os problemas pessoais, para o Felipe profissional, na hora de chegar ali e, tipo, buscar a alegria. Chave, né? Você tem alguma coisa sua no qual você produz? Porque isso é inteligência emocional. Você pegar, beleza, estou triste. Eu não vou negar que eu estou triste, mas agora eu vou virar essa chave, vou converter isso aqui para alegria aqui, vou entregar tudo que eu tenho para... Eu penso assim, eu acho que o primeiro passo para mim é que na minha profissão eu estou lidando com um ser humano. Então, a maioria das pessoas que me procuram é porque tem algum problema, certo? Então, se eu for só mais um problema ali, eu não vou conseguir resolver aquele problema. E serão dois problemas. Eu não vou conseguir resolver o meu problema estando de uma forma negativa ali naquele momento, e eu não vou conseguir resolver o problema do paciente. Então, assim, eu sempre aprendi que tudo que acontece negativamente para a gente, para mim, tem um propósito. Por algum momento eu vou aprender aquilo ali. E se eu mantiver aquilo ali para mim de forma negativa, obscura, tratar mal, enfim, não ser quem eu sempre fui, mesmo por um momento de tristeza, ou de felicidade, ou de briga, eu vou estar meio que largando um pouco todos os princípios profissionais que eu tenho para pensar nesses princípios que aconteceu alguma coisa. Então, sempre, Thiago, sempre quando eu saio de casa, eu fecho a porta e eu falo para mim mesmo, dentro de mim mesmo, agora eu sou outro. O que for dali para dentro, beleza, pode no meio do dia acontecer ligação, normal. Sim. Mas eu sempre procuro não envolver o meu lado, Felipe, pessoal, com o profissional. Você associa o fechar da porta com o fechar ali. A virada de chave. E isso, eu acho que a gente até conversou já sobre isso. Tem pacientes que tu atende durante um momento do dia, em algum momento do dia, que às vezes é tipo 10 horas da manhã. Tu começa a sentir sono. Pô, aquilo ali, não tô com sono, pô. Dormi bem, pô. É energia ali dentro. Tá te sugando. Ali dentro tem alguma coisa que... Tipo, o meu primeiro contato com o Pilates, eu dava aula de meia. E aí, com uma profissional que eu aprendi um pouco do Pilates, ela falou assim, Felipe, tira a meia, porque a meia é extremidade. E a energia, quando entra em você, não está saindo, está ficando preso lá no teu pé. Tira a meia. Eu passei a dar aula descalço. E mesmo assim, tinha alguns pacientes, em alguns momentos, algumas aulas, que eu me sentia mais prostrado, assim, sabe? Menos... E eu não importava se fosse paciente, aluno, com idade, idade nova, ou idoso. Não, nada a ver. Era a energia pessoa, ali que estava ali. Então, assim, um dos fatos que eu absorvi muito para mim cara, eu procuro me desligar mesmo na hora de eu atender um paciente, na hora de eu sair de casa, na hora de eu ir na casa de um paciente, na hora de eu chegar num clube de futebol, onde você tem milhões de problemas também internos, financeiros, você lida com atletas... Insatisfação, atletas de nível social
econômico Extremamente baixo. distintos. E se tu não tiver o teu dia ali alegre ali para animar aquilo ali, fazer daquele trabalho ali, é um trabalho que vai desfrutar do paciente absorver o que você quer, porque o que eu quero naquele momento ali é resolver o problema. E o problema é a patologia do paciente. Então, assim, se eu fizer daquele momento ali um momento alegre, energizado, lá em cima e tal, vamos embora, brincar, vir na resenha, vamos aqui, vai melhorar. Não, sempre de forma positiva. Se eu não fizer isso, se eu não me desligar e mudar essa chave para mim ali, cara, se eu te falar que nunca aconteceu comigo, eu vou estar mentindo. Já aconteceu. Chegar cabisbaixo e tal, não me sentir pronto para aquilo ali, enfim. E eu ver que aquilo ali não dava resultado. Não tinha resultado. Cara, tem que me desligar. A questão está muito na autopercepção também. Que eu trabalho muito com os atletas é isso. Cara, como é que você está? Você tem que sentir, você tem que saber se você está bem, se você está mal, se você está animado, se você está triste. Você tem que conhecer a emoção ali até para poder fazer alguma coisa. Senão você vai levar aquilo ali adiante e vai começar a jogar corrente, carregar peso, arrastar. Cara, e umas frases assim bem marcantes, né? Tipo, cara, trabalhar com o que tu gosta, tu não vai precisar trabalhar mais, né? Tipo, trabalhar. Tipo, eu sou feliz com o que eu faço. Se diverte, né? Eu me sinto bem com o que eu faço. Eu acho muito legal a resposta. Eu fico feliz em saber aquilo ali. Eu fico feliz do conhecimento que eu tenho, de aplicar aquele conhecimento, de saber que aquilo ali tem um resultado. Então, assim, isso tudo, por mais que você tenha um super problema na tua casa, na tua família, no teu ciclo, ou com você mesmo, tu tem que, de alguma forma... Zerar aquilo. Zerar e, meu irmão, bola pra frente. E eu acredito que por algum princípio, alguma coisa sempre acontece para te mostrar que você tem que... Qual é o próximo passo? É um caminho que você tem que seguir. Então, assim, eu vim de uns... Eu acho que de uns 3 anos, 2 anos aí. 3 anos aí no ápice da minha carreira profissional. Mas 3 anos tomando porrada também. Tomei porrada pra caralho. Tomei porrada em 2017, tomei porrada em 2018, tomei porrada em 2019, tomei porrada em 2020. Entendeu? Então, assim, por algum momento aquilo ali aconteceu pra mim. Te fez refletir sobre... Para eu não deixar de acreditar, para eu me acreditar mais em mim, me incentivar mais ainda, para eu fazer algumas escolhas mais certas. E em algum momento aquilo ali... Eu vou emendar nisso aí para te perguntar. Se tu tivesse o poder de ter uma borracha na mão para poder apagar alguns desses momentos, tu apagaria ou tu acha que esses momentos foram necessários assim para tu poder evoluir? O que tu pensa? Cara, eu não apagaria. Porque eu aprendi, de alguma forma eu aprendi. Sempre aprende. Se apagar, de alguma forma não, eu aprendi. Nem sempre aprende. A verdade é essa. A pessoa às vezes precisa tomando porrada o tempo inteiro e ela não entende que aquilo ali é um aprendizado. Ela é percepção. Aprender Ô, Gabriel, só vai aprender quando você se permite aprender. Eu aprendi e assim, continuo aprendendo, mas eu não apago porque foi, além de ter sido um incentivador, né? Alguns momentos foram incentivadores para mim, fez com que eu enxergasse algumas coisas também de outra forma, entendeu? Parte do processo, né? Entendeu? Então, tipo assim, teve um ano da minha vida que aconteceu tudo, tipo, tudo que puder imaginar. Desde um negócio até um assalto, até, meu irmão, eu não ter um aparelho para botar no estúdio Pilates, porque levaram o carro com tudo. Então, assim, fecha negócio, fecha... não tem onde entrar, não tem onde ir, não tem como subir. Tudo era um empecilho. Aí tu pega o carro da... 011 ligando. Tu pega o carro... Aí tu pega o carro da locadora, fura 2 pneus. E eu nunca tinha furado pneu na minha vida. Aí, tu tem uma moto. Nunca furei um pneu da moto. Quando fui pegar a moto, tá com o pneu arriado. Então, assim, cara, não é possível, mano. Alguma coisa... Não, porra nenhuma. Vamos embora, vamos trocar o pneu, vamos encher o pneu. Vai funcionar, vamos botar, vamos ligar, vamos... Não sei o quê.
Enfim, Sempre esmagando a condição. então sempre esmagando. Ele teve a percepção de aprender. Mas se você não entende, se você se coloca na posição de vítima e fala assim, porra, eu sou um pobre coitado, sou um pobre coitado. tudo acontece comigo e por isso que eu não Ah, chego, Não é já possível era, já que perdeu o aconteça. game. Não é possível que aconteça comigo. Perdeu o game. Se você não pegar, ó, isso aqui tá acontecendo que eu tenho que aprender alguma coisa. E é lesão de atleta, então, pô, até a oportunidade de você falar aqui, que eu sei que você compartilha desse princípio. A lesão muitas vezes começa, aliás, na minha crença, ela sempre começa na emoção, né? Óbvio que talvez pela tua Tem todos os experiência princípios tenha mecânica ali, e tal, tem os princípios mas na físicos. minha, das coisas que eu estudo, que eu aprendo, de alguma forma, o atleta ele busca aquela lesão e aquela lesão também vai trazer um aprendizado para o atleta. Então, assim, toda vez que o atleta se machuca, eu falo, ei, a gente tem a metafísica da dor, a metafísica da saúde e tal, que cada órgão reflete alguma coisa e tal, a gente sempre vai buscar ali e normalmente elucida alguma questão pessoal que o atleta está passando. Então, eu vou por um lado um pouquinho Mais científico, né? igual, mais científico. Tipo, se tratando de esporte, a gente está lidando com atletas de alto rendimento, onde eles estão no momento de se lesionar mais próximo do que nós, que não trabalhamos de alto rendimento. Mas, assim, o primeiro momento, quando ele se lesiona, se ele não tiver emocionalmente ligado ao fator positivo para ele se recuperar, ele não se recupera de uma forma mais rápida quanto ele poderia. Se ele não acreditar no processo, se ele não acreditar nele, se ele não estiver envolvido no processo, se ele não estiver se empenhando dentro do processo, porque às vezes tu vê atleta que se lesiona e, pô, vai ali tomar um chopp. Joga um futebol. Vai ali tomar um chopp, vai ali não sei o que. Já tô ficando bom. Eu acredito nisso aí de ser totalmente não, né? De partir do emocional. Assim, quando um atleta se machuca, por exemplo, vem junto com a fisioterapia vem um acompanhamento psicológico? Tem. Tem, dependendo da estrutura, né, do clube. Não, tipo assim, Acho que isso é o a maioria tem. A maioria tem. É a equipe multidisciplinar. Então, tipo assim, quando o atleta lesiona, o primeiro contato ali é o médico, mas um dos primeiros profissionais assim que vai direcionar melhor o tratamento é a psicóloga. Tem que alinhar a cabeça do atleta para que ele esteja envolvido e acreditar no processo, que ele vai voltar a jogar, que ele vai voltar a atuar, que ele vai voltar na performance que ele estava. Você já falou que é gradativo, algumas né? vezes que o Felipe tem a Físio Amarante, que ele cita de fisioterapia esportiva, a gente tem a parceria com a Vertical e os nossos atletas são tratados lá por ele. E muitas vezes, né, a gente conversando, fala, olha, isso aí, o emocional dele ali tá arrastando esse problema. Então, às vezes, é uma dor aqui, uma dor ali. Ó, isso aí tá ligado ao emocional, porque clinicamente nada se justifica, né? Tem atleta que tu pega, pô, tô com uma dor aqui, tá, beleza, tá, aí tu vai lá, faz exame, não tem nada. Aí tu investiga um pouco a vida dele, aí tu vê, pô, o cara, pô, teve um pai que morreu, ou o treinador não aproveitou ele, ou, enfim, Emocional. brigou com a mulher, emocional. Na verdade, a vida é sistêmica. São 11 pilares, se eu não me engano. Isso é um exemplo. Tem o financeiro, tem o espiritual, tem conjugal. Se um não está alinhado dentro dessa roda, filho, os outros vão dar problema. A tendência é que os outros vão se desvirtuando. E no meio do futebol, do atleta, enfim, qualquer esporte, é mais ainda, né? Tipo, eu já tive a oportunidade de trabalhar com um atleta em modalidade individual. Tanto no MMA, quanto uma de levantamento olímpico. E assim... Tenista também, dele? Tenista, eu tive alguma de modalidade individual, não estou lembrando tanto todos aqui, mas... Imagina esse atleta que não tem uma equipe ali, né? Para meio que suprir... Só depende dele. Só depende dele mesmo ali, ele entrar no octógono, entrar numa quadra, entrar num tatame... Cara, o emocional o cara dele tem que emocional tá ali lá em abalado ali. cima. O cara tem que estar, voando emocionalmente.
Entendeu? Pô, energia positiva lá em cima, tudo lá em cima. E se você não tiver alguém do lado dele com o mesmo tipo de energia, a tendência é que ele tem que vibrar. E o voar emocionalmente é você estar ligado no que você está sentindo e converter. E o tempo inteiro converter. Né? Tô com medo, converte. Tô inseguro, converte. Autoconfiança. O cara começa a buscar e ir ressignificando. E por a gente... Aí a pergunta do Thiago, pô, como é que tu desliga essa chave? E por nós, da profissão fisioterapeuta, lidar com esse tipo de situação já no dia a dia, porque, beleza, você tem várias áreas da fisioterapia que você pode atuar, não só a área reabilitadora, mas na maioria das vezes você está ali lidando com pacientes, com pessoas que estão necessitadas de alguma forma. Se você tiver uma energia negativa ali, tiver para baixo e tal, o cara absorve aquilo ali. Qualquer ser humano absorve a energia do outro. A energia é igual frequência de rádio, né? Você tá ali, tá buscando. Tudo que tiver naquela frequência ali vai captar. Igual a gente tinha walk-talk, né? Botava na frequência ali, tudo que tava naquela frequência pegava, irmão. Era um suco que misturava tudo. Teve casos já de... A gente tá indo para um jogo e aí o atleta chegou para mim, pô, Felipe, caraca, tô, porra, muita dor na coxa, não sei o que, dor na coxa. Falei, pô, não é possível, cara, como é que dá coxa, cara? E... Na semana toda não expressou a dor. Não, nada, dia do treinando, jogo, normal e tal, não sei o que, deu no ônibus, dando na coxa. Falei, pô, tá na dor na coxa. Aí, pô, chega no médico, vai no médico, pô, fulano lá tá com dor na coxa. Ah, meu irmão, pô, vamos dar pra ele uma vitamina C. Uma vitamina C. Um remédio de vitamina C e vai lá dar uma vitamina C pra ele. Aí antes eu peguei, falei, beleza. Peguei a vitamina C, aí fui lá, falei, pô, como é que dá na dor na coxa? O que tu fez de ontem pra hoje? Pô, saí na porrada com a minha mulher. Pô, discuti em casa, não sei o que. O cara, pô, mas como é que foi doer a coxa? Chutou alguém lá? Não, pô. Acordei. Cara, então, pô, toma esse remédio aqui, remédio é forte. Porra, ó, mas tem que jogar, não sei o quê. Pô, esquece isso aí, cara, ó, faz o teu lá, pô, entra no jogo lá, dá o teu melhor, porque, pô, vai por mim. Se a gente ganhar lá, vai chegar em casa, porra, tu vai mudar todo o processo. Vai chegar feliz. Isso aconteceu mesmo, Felipe? Pô, aconteceu, fato real, pô. Sério, Fato cara? real. Efeito placebo, né? Toma vitamina C, vai para aquecimento. Vai para aquecimento, já não tinha mais nada, mano. No aquecimento. E assim, aí tu já se dá o trato da experiência e nem chega lá e ficar perguntando muito. Já viu lá, e aí, como é que tá aí? Tô bem, pô, beleza. Vai, cai dentro. Vambora, vai, cai dentro. Se lá, perguntar, ele lembra da dor, né? Aí volta tudo. E aí assim, fato, o Júnior, no esporte, no futebol, cara, nos bastidores acontece muita coisa que, tipo assim, só quem trabalha lá sabe. Só quem vive ali dentro tem essa noção do que você, coisas que você não pode externar. Mas acontece aí, qual era o problema dele? Pô, foi emocional, pô. Tinha dor na coxa nenhuma ali. Ele queria, sabe o quê? Possivelmente, se você entrega para ele aquele processo que ele está negativo ali, absorve, não, beleza, tá com dor, então dele. Vamos te avaliar. Vamos te avaliar quando chegar lá, vou avaliar, tá com dor, ele fala que tá com dor, tu tira ele do jogo, aí ele cai mais ainda, mentalmente, porque ele já brigou em casa, já não vai jogar, e aí se o time entra, perde, é pior ainda. Aí ele chega em casa falando, tá vendo, eu briguei contigo, não joguei, o time perdeu, aí absorve tudo. Aí, meu irmão, acaba casamento, aí acaba tudo. Então, assim, qual é como é que foi o momento ali? Eu falei, pô, tipo assim, tu conhece o atleta, beleza, mas, pô, esse cara nunca teve lesão na coxa, como é que tá com lesão na coxa de ontem pra hoje? De 3 dias pra cá? Só se jogou uma pelada, eu não sei. Aí tu vai lá e só faz uma pergunta, pô, o que aconteceu? Perguntou pra ele, o que aconteceu? O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Não, pode falar pra mim o que aconteceu. Porra, briguei com a minha mulher. Ali tava o problema da dor na coxa dele. Era mental, pô. Era psicológico. Emocional, né? Emocional, pô. Entendeu? Eu passava por isso quando eu era músico. O Silvio deve saber. Chegava assim, pô, cara, meu retorno não tá. Aí o cara do som ia fazer assim, ó, com o dedo por cima. Não, agora tá maravilhoso. Não fazia nada. Não fazia nada. A pressão, pô. É pressão. Então a gente está chegando ao final aqui. Eu gostaria de pedir você, mais uma vez, se você ficou até aqui, dá o seu like.
Dê dislike se você achou que a gente falou muita merda aqui. Você pode dar dislike, não tem problema. Fica à vontade. Fique à vontade. Tem que dar o like. O importante é você se posicionar na vida. Exatamente. Entendeu? Se posiciona. Fala se você gostou, se não gostou, comenta, xinga a gente. Se não tem inscreva problema. no canal, A gente comenta. não é vitimista, tá? A gente vai receber as críticas. E compartilhe se você achar que esse conteúdo foi relevante para você, se acha que pode... E lembrando que os episódios vão ao ar toda terça-feira, às 2h. Ou às 14 horas. 14 horas, 2h. Eu sou, E para eu finalizar, sou livre. Para finalizar, não, antes de você presentear, eu queria que a gente só desse um tomei um fechamento. corte. Não vai ganhar a caneca. Vai tomar o coice do pânico. Bota aí o... O editor já Ele tá... não entendeu nada, não entendeu nada. Ele que gosta de um meme, já toma logo esse coice aí. o coice do Aquele é violento. Não, aquele. assim, é só para a gente dar um fechamento. A gente falou sobre determinação, sobre medos, sobre perseverar, autoconfiança, modelagem. A gente soltou vários códigos aqui. Você pode pegar, ver aquilo que funciona para você. Mas se pudesse resumir, qual é a principal célula ali que te fez chegar no sucesso? Disso tudo aí, o que mais faz sentido? Em qualquer profissão, com ou sem recurso, você se entregando, você consegue ter êxito. Então, eu vou nessa linha de raciocínio que se a pessoa tem a capacidade de atuar de alguma forma que seja com qualquer recurso que ela tem que acreditar em si próprio E todos têm algum recurso, né? É só acessar. Exatamente. Se entregando, trabalhando, você tem sorte. É isso aí. Júnior, pode ficar à vontade. Ele tá de pra você. verde, ele teve Mas, sorte, cara. Ele teve sorte, ele. O verde é fator. Quantos anos de Vasco? 12. Quantas diretorias passaram? 4. Agora eu vou cair. Caiu uma porrada e tu tava lá, né? Caiu uma porrada. E tu tava lá. Aí pegou a Uns seleção. caíram à sua direita, outros caíram à esquerda. 4 diretorias, não, vai todo mundo cair. E ele ficou. Aí, seleção. É porque ele teve sorte. Aí, seleção sub-15. Então o cara sortudo e vai passar a mão no seu ombro. Seleção sub-15, Não, 17 pré-olímpico. Tava lá. Vai passar a mão no ombro dele. Não, e teve até uma, a gente nem contei aí. Mas conta. De um ano para o outro, eu estava fora do país, viajando a passeio, e aí, mudou a presidência. Essa eu lembro. Falando do Vasco, né? Falei, cara, fudeu, vou cair. Porra, não tô lá, né? Quem não é Segura meu visto, quem não é barco. visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E aí, eu lembro que eu de lá mesmo onde eu tava em Cancún. Pô, ia cair de gala em Cancún. Porra, de lá mesmo eu consegui o telefone da pessoa que assumiu o setor de fisioterapia e liguei. Pô, foi uma das ligações mais caras da minha vida. Ou mais barata, né? Porque O mais barato. valeu a pena. Só falei, tô aqui, tô viajando, tô de férias, voltar. Ele, não, fica tranquilo, eu tô com o teu currículo aqui. Quando chegar, só faz a entrevista. Entrevista beleza. de novo, do mesmo emprego. Caralho. Aí volta. Essa é nova, eu não gostei essa. Não, e detalhe, quando eu voltei do aeroporto direto pro clube, pô. Não fui fazer nem em entrevista. casa, pô. Fui nem em casa. Fui com a mala lá. Foi a entrevista do emprego que ele já tinha. Fiquei com a mala lá. Uma mala eu fui, a outra meu primo na época levou. Fui direto pro clube. Ali eu fiquei esperando, sentado lá na portinha. Lá. Sabe por quê? Porque eu entrei no clube e o cara falou assim, ó, não é mais funcionário não, pode sair, ó. Tá demitido já. Estava demitido pelo porteiro. Lá dentro. Aí eu fiquei sentado lá esperando, mano. Aí, porra. Aí cheguei lá, chegou o chefe lá, que ia assumir. Eu falei, não, marca um tempo aí, daqui a pouco a gente tá com a ideia. Aí eu conversei e tal, foi um monte de perguntas, uma entrevista mesmo, né? Praticamente. E aí me manteve lá. De novo, né? De novo. Manteve onde você já estava, né? Cara, a gente queria agradecer você. Porra, valeu. O papo foi fora do normal. Canequinha da gente. Obrigado. Tamo junto. Essa caneca Valeu. para você botar o que você quiser dentro, mas assiste o podcast dos outros Célula de Sucesso. Não, com certeza. Eu que agradeço aí a oportunidade e confiança de vir aqui e acreditar que eu vou, de alguma forma, fazer com que essa resenha aí chegue em alguém e que alguém se espelhe em mim também. E só
Só agradecer a mesma oportunidade aí. A gente que agradece a sua presença. É sempre uma oportunidade de a gente aprender com as histórias. Eu costumo dizer, as pessoas perguntam, mas alta performance é só pro futebol? Eu falei, não, que isso, cara. Alta performance é na Pra vida. vida, o tempo todo. É um lifestyle, você tem que viver. E a gente está o tempo inteiro corrigindo processos. Né? A gente está vendo aí a evolução dos 4K mais uma vez. 4K, tudo filmado em 4K. Como é que é, Gabriel? Não, o feito, a gente aqui costuma pregar que o feito é melhor que o perfeito. Se você assistiu o primeiro episódio. Se você assistiu o primeiro episódio, o segundo episódio, o Felipe agora, se eu não me engano, é o 5º ou 6º. Vocês vão ver que a gente não deixou de fazer porque a gente não tem recurso suficiente. O negócio é fazer aí pra cima. E agora vocês estão vendo essa imagem 4K cedida pela Albergue. Nível Netflix. Nível Netflix. E eu, Felipe, eu também quero te agradecer. É um cara que eu conheço há pouco tempo, mas é resenha pura. Cara muito gente boa. Felipe Resenha? Não, pô. Sábado? Esquece. Pagode. Eu no cavaco, Felipe na voz, cara. Não, mas é um cara muito gente boa. É um prazer te conhecer, é um prazer te ter aqui com a gente. Tem vindo aqui. E eu quero agradecer também ao Albergue, que eu já falei da Albergue. Quero agradecer o Silvio. Quero agradecer o Marcelo, que é o nosso editor. E não se esqueça, galera, toda terça-feira, às 14h, se você é livre, às 14h, se você é livre também, tem novos episódios do Célula de Sucesso. Felipe tem um código aí, cara, só para te cortar. Ah, tem? O Felipe tem um código sobre trabalhar sexta-feira e segunda. Como é que é? Não, sexta-feira só trabalha quem é liso ou desorganizado. Sexta-feira o quê, Felipe? Anota essa. Anota esse, nesse momento, pegue papel e caneta. Se não fez até 2h? Não, já era, não vai conseguir mais. E como é que é? No cheque? Como é que é? Se o elástico não encheu, Não, passa cheque. um abraço. Agora você vê, né? O cara que não tinha tempo para nada, o dia durava 30 horas, agora se dá o luxo 8 horas da manhã esse começa é o celular a tocar. E aí, sexta-feira? A gente vai fazer uma montagem de algumas fotos das sextas-feiras, 8, 9, 10 horas da manhã, do Felipe para colocar aqui. Mas fora de brincadeira, assim, a gente se conhece há alguns anos, não vamos falar para entregar a idade, e assim, é muito gratificante, né? A gente saber o que ele passou, o que a gente passou, a gente veio, né, da guerra mesmo. De família rica, pô. A gente vem de família rica. De ouro, tava fácil, papai ajudou tudo. E principalmente Ajuda quem até olha... hoje, pô. Não, e principalmente quem conhece o Felipe fora do Marquinhos profissional. dá um trabalho. Acho que só conhece o Felipe quem conhece ele dentro do profissional, porque é impressionante. Quem olha fora julga muito, né? Porque ele é um cara que é muito expansivo, muito resenha. E quando você entra no trabalho dele, né? Eu já acompanhei isso extremamente diferente. tanto em São Januário, como já me cuidou, próprio Você é atleta também? meu pai, né? Que, Você é atleta? não, fui lá para resenhar só. Sexta-feira. Foi sexta-feira. E o próprio meu pai, né, estava lá no hospital e ele tinha 1 milhão de pessoas atendendo ele lá e ele queria o Felipe, entendeu? Não era porque era o sobrinho dele, não era porque era o amigo, não era porque era... É porque ele sabia, é aquilo ali, entendeu? É a confiança, confiança cara. É a É confiança. credibilidade. Tem E jeito. isso, assim, é impagável o que ele fez com meu pai, vocês sabem disso, assim, o que ele falou, o espaço é muito curto para você ver quem ele estava e quem ele é, então, assim, é gratificante chegar e falar, porra, eu cheguei aqui, sabe? O ápice da seleção, a gente se emociona por ele sabe disso. Resumindo, tu é brabo. Pô, Quando o Brasil classificou, eu não sei se eu falei isso pra ele, mas eu chorei, não foi pela seleção, óbvio, sabe? Tu vê o teu amigo ali que sabe de onde veio, sabe todo esse corre dele a vida inteira e tá ali e falar, caralho, ele é foda, sabe? Ele chegou e, acho que eu nunca te falei isso, acho que eu até te falei na época, falou. que assim, eu chorava porque, cara, é muito foda, sabe? Tu vê um cara que é guerreiro, é guerra o tempo inteiro e passou por dificuldades que a gente sabe que passa, né? E as pessoas só vê o final. E julgam muito, né? Se tu olha pra trás assim e fala assim, caralho, meu irmão. Eu cheguei, né? Não, você fala assim, hoje eu não faria muito isso louco, não. né, cara? Eu não ia fazer mais de novo, não. Agora é mole, Felipe. Agora tem isso aqui, tu fala assim, tu não conhece a minha história, não? É, Arrasta pra cima, filho. Arrasta pra cima. Vai lá no Célula de Sucesso Podcast. É foda mesmo, é bem... É muita renúncia, né, cara? É muita... É uma parada assim que... Pode cortar isso aí, né? Não precisava, já Não, acabou. mas Não, tá valendo, pô. Tá valendo. É muita renúncia, né? cara? pô, É trabalhar, Deixa eu estudar. conversar contigo lá, eu falei, pô, teve uma época da vida que abria a geladeira só tinha água, mano.
Era eu e meu irmão dentro de casa. E não é mentira, não. Não é mentira não, pô. Não é não. E tinha vizinho que dava comida pra gente lá. E, porra, aí tu hoje, tu olhar e falar assim, caralho, meu irmão, consegui fazer 2 faculdades, uma pós-graduação, consigo trabalhar, porra, por mim próprio mesmo. Infelizmente, né, eu, tipo, não tive... Eu não condeno quem tem pai e mãe que Não, deu infelizmente oportunidade. não. Cada um Não, tipo assim, lógico que não, eu não condeno quem tem pai e mãe e deu oportunidade. Pelo contrário, pô. Entendeu? Mas a vitória- Agora, absorva de forma correta, coerente. Né? Então, tipo assim, porra, meu primeiro meio de transporte foi uma 125, que eu fui na Yamaha, fiz um carnê de 48 de 283, nunca mais me esqueço. Irmão, vou ter que me locomover, porra. De alguma forma, eu tenho que me locomover. Pô, eu ganhava um salário de... Pô, tudo bem que na época o salário era... Mínimo. Contingente era... 1,5? Não, era 600 prata, 800 prata. 1/3 ia pra moto. Já é 1/3 pra moto, 1/3 no cartão de gasolina, não sobrar nada. Não, mas vou ter que ir. Uma hora clareia. Uma hora vai virar alguma coisa aí. Não é possível, mano. Entendeu? E foi assim, pô. E eu fui acreditando sempre nesses princípios de me sacrificar dentro da minha profissão para hoje eu poder, pô, ser um cara bem procurado no meio, né? Mas fique em paz, porque ninguém planta laranja e colhe morango. Então, o que tu tá vivendo é só... É só o que você plantou lá atrás. uma parte da colheita que com tu certeza. plantou. É nem a sombra. Isso não é nem a sombra do que há de vir. Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Agora, finaliza. Desculpa que eu te cortei de novo. Me cortou também. Eu tô me especializando em corte. Se inscreva no canal, ative as notificações. Deixa e, ó, pra o aqui Bernie. embaixo estão as redes sociais, nossas redes sociais, a rede social do Felipe. Você pode seguir o Felipe lá. Se você, Deus me livre e guarde, quebrar alguma coisa, vai lá na Se clínica. machucar, lesão. pô, chama lá. Não, tem especialidade nova, pô. Fala aí. Quiropraxia. É por isso Pô, que eu te você tá perguntei naquela maluco? hora, pô. Você Você acabou dá que de não... Quiropraxia, pilates, tudo Quiropraxia. preventivo, tudo preventivo. O cara perdeu Não, quantos eu finais de perguntei, semana? eu quero ter o Moveira pra buscar aquela quiropraxia. tá, Isso aqui- mas Quantos pra mim finais de era- semana? Mas tá Pra mim valendo. era... Quantos finais de semana? O quê? 5 finais de semana. 5 finais de semana. Então é isso, gente. Obrigado. Depois a gente vai chamar ele pra falar sobre como montar uma academia. Depois a gente... Valeu. Valeu!